O mago Morlock pergunta novamente ao rapaz Seto se consegue abrir o cadeado sozinho. Seto abre sua bolsa de ferramentas, que está cheia de diferentes utensílios organizados de maneira bem arrumada. Grelsa, curiosa e fascinada, pergunta sobre as ferramentas. Seto começa a trabalhar com afinco na porta para abrir o cadeado, enquanto os outros três ficam ali observando. Grelsa se preocupa se não conseguir abrir o cadeado e ativa a armadilha enquanto tenta abrir a porta. Le Fontaine diz que ela mesma queria ter um ladrão habilidoso como aliado. Justo então, com a ajuda das ferramentas, Saito consegue abrir a porta. Todos ficam impressionados com o trabalho e o agradecem. Saito puxa a porta, mas todos se surpreendem ao ver outra porta atrás dela. Le Fontaine comenta que o quarto está muito bem assegurado, então ninguém consegue entrar. Saito volta a trabalhar para abrir o cadeado, mas estranhamente acha difícil abrir. O mago Morlock diz que a porta está fechada com um selo mágico e por isso não consegue abri-la. Abrem a porta e encontram um baú de tesouro dentro do quarto. Todos ficam animados ao ver o cofre do tesouro e animam Seto a também abrir a caixa do tesouro. Todos entram no quarto e Seto começa o trabalho no cofre. Seto lembra de uma memória do outro mundo onde trabalha como serralheiro, abrindo cadeados. Consegue abrir a porta de uma casa para uma senhora que esqueceu de levar a chave. Seto diz que o custo total do trabalho é 7.000. A mulher reclama que está cobrando mais do que o usual e pede um desconto. Seto diz que o valor é o que costuma cobrar de todos os clientes e que o preço até está mencionado no anúncio. A mulher argumenta que 7.000 é muito para apenas um minuto de trabalho e que deveria dar desconto. Enquanto lembra da memória, consegue abrir o cofre e se sente realizado ao terminar a tarefa, mais do que no mundo anterior. Abre o cofre e encontra uma criatura que o ataca. Reza consegue matar o monstro com a espada facilmente e pergunta a Saito se está bem. Saito agradece o guerreiro armado. Reza por protegê-lo. Justo então, Saito percebe que o capacete de Reza estava solto. Decide arrumá-lo para ela, porque seria perigoso se o capacete caísse durante um combate. Reza pergunta se realmente precisa tirar o capacete, mas Saito diz que tire para que possa arrumá-lo. Reza tira o capacete e diz que arrume rápido. Saito diz que levará apenas um pouco enquanto arruma. Senta e começa o trabalho no capacete. Agradece o trabalho, dizendo que realmente consegue consertar qualquer coisa. Saito diz que é um faz-tudo e deveria conseguir fazer todos os trabalhos para consertar coisas ao redor. Saito pergunta se é serralheiro ou faz tudo. Saito diz que trabalha como faz tudo e consegue fazer vários trabalhos, como consertar bolsas, abrir cadeados, procurar cães perdidos e muitas outras coisas. Saito pergunta se também gosta de cães. Diz que uma vez seu cliente perdeu um cão chamado Shibamaru e ajudou a encontrá-lo. Reza ri ao ouvir o nome estranho do cão e inconscientemente toca a cicatriz no rosto, dizendo que é incrível fazer todas essas coisas. Depois de tirar o cofre, todos estão sentados nos campos ao redor das montanhas, enquanto o mago Morlock estava ocupado. Teito pergunta a Reza se o mago Morlock deveria ser um grande mago. Le Fontaine diz que está acima do nível 80 e melhor do que todos eles. Depois revela que Morlock está no nível 80, enquanto Reza está no nível 41. Ela mesma está no nível 35 e Saito está no nível 8. Compartilham a memória com ele e dizem que o mantiveram esperando por muito tempo, mas ele não apareceu. Então, entraram na masmorra antes dele. Dizem que depois usou magia de teletransporte para alcançá-los. Dizem que cometeu um erro ao calcular as coordenadas e o fundiu com um golem. Saito pergunta como consegue ajudá-los. Reza diz que ajudou porque estava fundido com um golem. Compartilham outro incidente com ele e dizem que outra vez esqueceu dos encantamentos e foi expulso do próprio grupo. Reza diz que esqueceu deles e estavam preocupados porque desapareceu e depois apareceu novamente com os não mortos. Usualmente conseguem sair de lá. Depois dizem outro incidente onde todos morreram e só Morlock conseguiu sobreviver. A energia do velho homem foi completamente drenada, mas ainda consegue jogar todos os corpos atrás dele e escapar para a superfície. Morlock salvou suas vidas, vendendo todas as armas e levando-os à igreja. Depois lembra e pergunta a Morlock por que não vendeu apenas a armadura. Morlock responde dizendo que esqueceu de vender a armadura. Continuam a jornada. Justo então, Morlock reclama que a costas dói. Fan consegue curá-lo com alívio da dor e melhor circulação sanguínea. Durante a jornada, Fan os ajuda a se recuperarem, mas também espera ser paga também. Termina o trabalho e pede uma moeda de ouro como retorno. É bem gananciosa e pede dinheiro mesmo sendo aliados. Ela agradece pelo dinheiro e depois coloca a moeda na bolsa. Depois de ver o tamanho grande da bolsa,
Seto oferece carregar a bolsa para ela. Menciona que mesmo usando magia para carregar a bolsa, ainda é pesada para ela. Se oferece para fazer uma bolsa para ela, ao que ela concorda. Diz que usualmente trabalhava em centros de melhoramento do lar e que está acostumado a trabalhar em cadeados e bolsas também. Pega o tecido para a bolsa e a faz sob medida para ela, tamanho e asas. Depois apresenta a bolsa e pede que ela a experimente. Le Fampan gosta da bolsa e pergunta o preço. Saito declina a oferta, dizendo que não precisa pagar pela bolsa, mas Le Fampan diz que deveria ser compensado pelo trabalho. Saito diz que Morlock sempre o ajuda com magia, então consegue melhorar as costas. Morlock pergunta se tem certeza de estar bem compensado dessa forma. Le Fampan comenta que não gosta desse tipo de coisa, mas ainda ajuda Morlock, com alívio da dor e melhor circulação sanguínea. Morlock diz que o processo de cura está funcionando ainda melhor do que antes. Desde esse dia, Le Fampan cuida da dor de costas, ainda mais do que antes. Saito está trabalhando com a ajuda de uma fita métrica, medindo o comprimento em centímetros e milímetros. Ao ouvir os termos, tanto Le Fampan quanto Rasa perguntam sobre os termos. Saito diz que são unidades de medida neste mundo e pergunta que unidade usam no mundo deles para medir. Rasa diz que usam maderica como unidade de comprimento. Rasa diz que Le Fampan mede aproximadamente um maderica. Seto calcula que um maderica ou mástico é cerca de 30 centímetros. Seto depois se pergunta sobre a inspiração por trás da unidade. Morlock diz que a história por trás da unidade pertence ao rei Maderica, príncipe desde muito tempo atrás. Diz que o rei tinha um pênis longo e usava para reproduzir 300 filhos. Os estudiosos desse tempo o usavam como base da unidade, baseada na medida de comprimento igual a um Maderica. Rasa comenta que a história é falsa. Seto se pergunta se o comprimento era de fato longo, ao olhar para Le Fampan. Le Fampan diz que não a olha assim e fica envergonhada. À noite, o mago anão está viajando pela floresta. Embora seja neutro na família, mas por sua alta aptidão, se tornou mago. Sua magia é simples. Primeiro aguenta os ataques do inimigo e depois os ataca com um lançador de feitiços. Não se importa com ninguém e ninguém se importa com ele. Está acostumado a viver sozinho, mas um pequeno filhote o acompanha o tempo todo escondido no capacete. Às vezes as noites ficam muito solitárias para ele. De volta na caverna, o homem e a mulher estão comendo juntos. O homem menciona quanto viajaram até chegar ao terceiro piso. A garota concorda e comenta que está muito escuro na caverna. Ele diz que daqui sua magia de ataque não será efetiva e terão que lançar magia de fortalecimento nas armas para lutar. A garota diz que deveriam continuar e também diz que fique atrás dela, pois o caminho à frente é perigoso. Maivena aprecia Saito pelo fato de também saber usar o ábaco. Saito diz que aprendeu quando era criança e usam números baseados em 10 dedos. Maivena diz que usam este sistema porque humanos têm 10 dedos nas mãos. Justo então, alguém com armadura entra na loja. Maivena dá as boas-vindas à pessoa e pergunta se tem alguma erva medicinal. Maivena mostra o caminho e diz à pessoa que as procure. Saito a reconhece como Halsa e comenta que não sabia que tinha outra armadura. Ele nega dizendo que está confundindo com outra pessoa, mas também diz o nome dela. Saito responde perguntando como soube o nome. Se não é Halsa, então se apressa a sair da loja com Le Fampan. Le Fampan diz que se estava curiosa, deveria ter ido com Saito. Le Fampan também comenta que Saito é bastante impressionante por reconhecê-la. Mebina mostra a folha que comprou por 18 moedas de ouro. Seto diz que era feita de platâmetri, embora pareça uma folha falsa, ainda vale mais de 300 moedas de ouro. Halsa está observando os dois interagir pela janela. Enquanto continuam a jornada na caverna, são atacados por um monstro. Morlock diz a Seto que fique atrás dele, mas esquece do encantamento novamente. Reza ao ver a situação rapidamente, mata o monstro e comenta como Morlock está sendo esquecediço esses dias. Le Fampan pensa como Reza realmente está preocupada com ele. Morlock disse que Reza agora tem um papel para assisti-lo e que Le Fampan pode ter o papel importante de curar as costas. Entre isso, Saito percebe como é um fardo para eles, já que não consegue fazer nada para protegê-los. Pensa que só consegue abrir cadeados e que é suficiente pedir aos outros para protegê-los. São atacados novamente e não há fim aos monstros que saem. Bollock se pergunta se tomaram o caminho errado. Bollock diz a Helsa que fique atrás dele e usa a explosão de calor para cegá-los a todos. Mas esquece do encantamento novamente. Saito lembra o encantamento e consegue matá-los a todos. Volta a ter dor de costas e Le Fampan o ajuda. A Helsa o aprecia
Ao que Saito diz que pensou que se conseguisse memorizar os encantamentos, pelo menos poderia ajudar Morlock com a magia e poderia ser um assistente para ele. Entram noutra sala onde Saito trabalha no cadeado de cofre. Justo então ativa algo e cai no chão. Morlock diz que não conseguem usar magia ali dentro. Saito acorda na água consciente de que está gravemente ferido. Tenta se levantar, mas grita de dor e cai novamente. Depois pensa que não tem uma corda suficientemente longa para ajudá-lo. Depois se pergunta se outros o ajudarão a se salvar, já que é apenas um humanitário para eles. Depois pensa que este mundo é igual ao seu. Lembra de todas as vezes que passou com o grupo. Justo então, Halsa aparece e diz que precisam seguir o fluxo da água, já que não conseguem usar magia aqui. Saito diz que pensou que nunca viriam salvá-lo. Morlock diz que nunca o abandonarão. Halsa oferece ajuda a Saito e oferece apoio para caminhar. Agora, contra uma hidra, Saito se coloca diante dela com uma espada na mão. Justo então, o monstro dá um rugido forte, liberando partículas viscosas da boca. Essas partículas viscosas fazem Halsa gritar de repugnância, já que não parece conseguir lidar com coisas viscosas. Bom, como Halsa não consegue suportar o monstro, Saito se enche de um senso de responsabilidade para atacar o monstro sozinho. Isso o impulsiona a carregar contra o monstro sem medo. Por sorte para ele, justo quando faz isso, Morlock dispara um raio mágico do bastão que faz o monstro sentir dor. Com o monstro com dor, Saito consegue a oportunidade de golpear várias vezes. Enquanto isso ocorre, Morlock continua ferindo o monstro com a magia do bastão. Também, Lafa se junta e adiciona a magia dele para causar ao monstro tanta dor que consegue evitar que ataque. Depois disso, o monstro perde a energia, fazendo com que morra. Enquanto isso, depois de matar o monstro com sucesso, Saito corta a cabeça para cozinhar. Quando perguntam sobre isso, diz que quer pegar a cabeça do monstro para cozinhá-la. Ao ouvir isso, Raelza fica chocada até os ossos. O choque é compartilhado por Morlock, que se pergunta se realmente quer comê-lo. Além disso, lembra Saito uma vez quando havia comido durante uma fome e como estava ruim. As conversas não incomodam Saito, que está firme em cozinhar a carne do monstro, insistindo apenas para que vejam. Pouco depois de cortar a cabeça do monstro, vai encontrar um amigo para pedir agulhas. Enquanto ela continua pensando que pretende usá-las como veneno para Halsa, ele nega usá-las para isso. Em vez disso, insiste que lhe dê agulhas completamente novas, mas ela ainda acredita que quer usá-las como meio de entregar veneno e pergunta se deveria colocar veneno, afirmando também que seria mais fácil dá-lo a Halsa, fazendo-a beber. Isso faz com que se pergunte por que continua trazendo o nome de Halsa. Quando volta para onde deixou os outros, corta a carne do monstro com a espada. Tem a intenção de cortar algo de carne do estômago do monstro e assá-la. Pouco depois de conseguir carne crua, a espeta com as agulhas que havia coletado antes e a prepara para a grelha. Enquanto assa, dá um discurso sobre como assar uma enguia, explicando como a carne deve ser virada, enquanto assa para se livrar da gordura. Enquanto todos se perguntam como sabe essas coisas, revela que tem certificado de manipulador de alimentos, o que lhe dá uma ideia de como cozinhar, mas não é tão bom quanto um chefe. Depois disso, Saito termina o bife e parece muito delicioso, mas quando dá algo a la Fane Morlock, não perdem tempo em tomar uma mordida. Em um segundo ao provar, ambos estão animados com o quão bom sabe. Depois de provar a carne, os dois convidam Halsa para provar. Ela, porém, não se sente confortável comendo, especialmente vindo de Saito. Depois de ser convencida a provar, finalmente aceita e, relutantemente, toma uma mordida. Quando faz isso, o sabor faz com que se sinta como se estivesse em outro reino. Com o sabor tão bom, Halsa continua comendo tanto quanto consegue. Enquanto Saito e Morlock a observam, vendo como o sabor do bife de Saito influenciou Halsa, Morlock sugere que abra uma loja, prometendo que fará fortuna se fizer. Mas Saito declina, já que não conseguem caçar muitas hidras e forçá-las à extinção. Esse dia mais tarde, os quatro enfrentam um cofre de tesouro que tem potencial de abrigar muitas armadilhas. Olhando de perto o cofre do tesouro, Saito sugere que o abandone. Sente que foi desperdício e risco, afirmando que aprendeu uma lição valiosa no encontro na área sem magia. Porém, encontraram um cofre do tesouro novamente, e Saito observa por um tempo. Depois tira a tesoura e corta os fios suspensos do cofre, um por um. Com o primeiro fio cortado, Morlock e Lafa ficam muito impressionados, já que facilmente corta os fios de corda feitos pelos elfos. Depois de cortar com sucesso um dos fios, tenta outro. Dessa vez o fio cortado causa a liberação de lodo ácido que derrete metal. O lodo cai sobre Halsa, cuja armadura de metal se derrete imediatamente, assim, revelando seu corpo incrível e peito grande. Ao vê-la assim, todos ficam animados e sem palavras. Elsa, por outro lado,
fica tímida, já que não está acostumada a ser vista fora da armadura. Enquanto isso, um guerreiro elfo e uma sacerdotisa feminina enfrentam um grupo de ogros. De ogros. Ao contrário dos outros elfos, ela não consegue usar magia, porém faz uso das garras nas mãos para golpear os ogros. Depois chuta e luta contra os ogros, justo após ter o rosto cortado. Ao ver o rosto ferido, a sacerdotisa feminina corre em sua direção para curar os ferimentos usando seus poderes de cura. Depois disso, a guerreira elfa continua lutando contra os monstros, enquanto a parceira a cura. Porém, parece estar apaixonada pela parceira, já que usa cada oportunidade disponível para acariciar ou sentir o toque da parceira, deixando difícil os outros resistirem. Por outro lado, o Rei Suprimento senta no local, esperando a chegada de um herói que lutará contra o Rei Demônio. Infelizmente para eles, ninguém aparece. Sem ninguém disponível para lutar, o rei se levanta do trono e sai para lutar ele mesmo. O resultado, é claro, vendo como está velho e fraco. Enquanto sai, deixa cair a coroa, e enquanto o ministro tenta informá-lo, ignora e sai. Logo depois que o rei sai, alguns soldados entram correndo no palácio, prontos para um golpe de estado. Eles se encontram com o ministro e o informam que estiveram esperando o rei sair para ter uma boa oportunidade de tomar o reino. Mais tarde, o rei retorna de sua aventura e pergunta ao ministro se algo havia acontecido durante sua ausência. Em resposta, o ministro diz que nada de ruim aconteceu. O rei, porém, acha isso difícil de acreditar após ver os corpos petrificados de alguns soldados. Ele lembra ao ministro sobre sua especialidade, que são encantamentos de petrificação, mas o ministro age com ignorância. Em vez disso, assegura ao rei que serão removidos no dia seguinte. Para mudar de assunto, pergunta pelo Rei Demônio, que neste momento está sentado diretamente à frente do rei, enquanto ambos desfrutam de uma partida de xadrez. Por acaso, o Rei Demônio vence e exige saber quando será executado. No entanto, o rei o assegura que nunca fará isso, afirmando que nunca terá um bom companheiro de conversa. Para ajudar o Rei Demônio, o rei o veste como um cavaleiro respeitado, dando-lhe o disfarce perfeito para escapar. Mais tarde naquela noite, Saito e os demais estão acampados. Enquanto tentam preparar comida, Morlock busca a ajuda da Afa para curar suas costas, mas ela se recusa, afirmando que não é uma ferida. No entanto, para convencê-la do contrário, Saito lhe oferece uma moeda de ouro. Embora ela concorde em fazer isso, sente que a moeda de ouro deveria vir do próprio paciente. Em seguida, voa até Morlock e o cura. Ele está irritado pelo fato de terem dividido o tesouro igualmente, e Lafa parecer estar pegando mais do que deveria. Para responder às suas dúvidas, Halsa leva Saito a uma parte da floresta, onde ele vê Lafa oferecendo moedas à lua. Nesse momento, ela conta sobre a situação de Lafa, que o obriga a dar moedas de ouro à deusa lua, em vários intervalos. Aparentemente, Lafa é uma fada da lua. Uma vez foram tão belas que se orgulhavam disso, mas seu orgulho despertou a ira da deusa lua, que as amaldiçoou e as baniu para a terra. Depois disso, são forçadas a oferecer ouro à deusa lua na noite de lua cheia, para não encolherem ainda mais. Ao ouvir sua história, Saito sente pena dela e oferece dar sua parte do tesouro para ajudá-la. No entanto, Raelza o informa que Lafa não gosta de receber caridade acima de tudo. Ao ouvir isso, Saito entende que há coisas que até mesmo humanos como ele não conseguem resolver. No dia seguinte, a equipe se depara com outro baú de tesouro. Logo antes de abri-lo, Saito pede a Lafa que lance um feitiço sobre ele, fazendo isso principalmente para ter uma razão de lhe dar algumas moedas. Enquanto isso, ao pedir uma bênção, Lafa o informa que terá um custo. Sem perder muito tempo, Saito saca uma moeda de ouro como pagamento. Após agradecê-lo pela moeda, Lafa o abençoa como pedido. Então ele abre o cadeado do baú e o abre. Ao abri-lo, fica decepcionado com o que vê e os informa que meteu os pés pelas mãos. Enquanto estão surpresos, já que ele tinha uma bênção sobre si, sua decepção é curta, quando a caixa os arrasta e os puxa para dentro. Nesse ponto, Morlock percebe que acabaram de cair em uma armadilha de teletransporte. Os dois são transportados para uma abertura subterrânea. Ao ver isso, Halsa reconhece que é algum lugar abaixo do labirinto. Porém, acredita que os outros estão onde os havia deixado, pois tem forte resistência mágica comparada aos dois, o que a faz duvidar que teriam sido vítimas de um feitiço de teletransporte. Sem outra opção, os dois avançam sem saber para onde vão. Ficar sozinho com Raelza faz Saito refletir sobre o quão inútil é. Para solidificar ainda mais essa percepção, sente que seu único uso foi lembrar Morlock de seus encantamentos. Por isso, se considera um peso morto para Raelza, que é uma guerreira feroz por si só. Logo após saírem, os dois são atacados por um golem de ferro. Observando o monstro, Raelza percebe que ele está completamente envolto em metal. Ela tenta encontrar
um ponto perfeito para dar golpes mortais e o encontra. No entanto, o monstro se mantém firme, implacável, e a empurra para fora do caminho. Quando avança novamente, Realza se levanta e continua lutando contra ele. Vendo que não tem chance contra o monstro, Saito corre por trás dele e pula em suas costas. Enquanto isso serve como distração perfeita, Saito encontra seu caminho até a cabeça do monstro e derrama sobre ele um líquido viscoso que derrete metal. Feito isso, grita pedindo a Raelza que o termine. Como sua armadura ainda não havia sido removida, infelizmente Raelza não é rápida o suficiente para impedir que o monstro aperte Saito em suas mãos. A cada golpe, o monstro aperta com força até esmagá-lo até a morte. Ao vê-lo nesse estado, Raelza fica para idear uma solução. Enquanto pensa em um feitiço de preservação de corpo, lembra que Morlock e Lafa não estão ali. Então se lembra de uma poção que Morlock lhe havia dado chamada Gotas de Vida. Para administrá-la a Saito, a despeja em sua boca e a passa pela sua. Quando ele desperta, fica feliz de ver Morlock. No entanto, Lafa o informa sobre o sacrifício que Raelza teve que fazer ao dar-lhe uma valiosa poção mágica. Além disso, Raelza fica bastante envergonhada quando Lafa tenta revelar o meio pelo qual ela havia administrado a poção. Isso faz Saito se perguntar o que está acontecendo exatamente, especialmente ao ver como Raelza tenta impedir que Lafa diga algo mais. Naquele momento, ela tenta recomendar um parceiro perfeito para Bor, que parece querer alguém muito acima de sua liga. Apesar da idade que tem, quando lhe mostram uma mulher compatível, acha que ela é pesada demais para ele aguentar, insistindo em querer alguém à sua altura. Ao ouvi-lo dizer isso, Mavena tenta convencê-lo de como seu nível está baixo para sua idade, tornando difícil encontrar alguém adequado para ele. Testemunhando isso, Saito e Laf ficam surpresos ao saber que Maben usa a parte de trás de sua loja para serviços de casamenteiro. Como está perdido nesse lado da situação, Laf urge a não deixar ninguém vê-lo, mas ele afirma que não está bisbilhotando. Então sente pena de Borg, cujo nível está baixo para sua idade, tornando as coisas difíceis para ele. No entanto, fica chocado por existirem serviços de casamenteiro neste mundo. Para isso, Laf o informa que o reino está em paz, especialmente porque há equipamentos e feitiços que qualquer um pode usar, facilitando até mesmo para as mulheres entrar no mercado de trabalho. Além disso, revela que há uma coleta excessiva de tesouros de masmorra, o que levou à redução do pagamento de aventureiros como eles. Todas essas coisas tornaram difícil para qualquer um encontrar um bom partido. Ao ouvi-la dizer tudo isso, Saito percebe que os acontecimentos deste mundo e do seu são muito semelhantes. Logo depois, Laf vê algo chocante e chama a atenção de Saito. Olhando para o escritório de casamenteiro, ele vê o velho Morlar lá para fazer uma consulta. Surpreendentemente, ao contrário de outros clientes, Morlar oferece a Mavena um buquê de flores e pergunta se ela tem interesse em se casar com ele. Enquanto ela recusa abruptamente sua proposta, pede que ele pague a taxa de cadastro primeiro. Em breve, Halsu entra e exige que voltem para casa. Quando parece resistir, ela o arrasta pelo pescoço para fora do escritório. Ao ver isso, Laf informa a Saito sobre como o avanço na magia médica aumentou a expectativa de vida, tornando o cuidado de idosos um problema. Mais tarde, a equipe entra nas cavernas em busca de tesouro, como de costume. Desta vez, encontram uma súcubo de aparência bela. Enquanto todos os outros a consideram uma ameaça e evitam enfrentá-la, Saito se perde em sua beleza e caminha em sua direção. Ao vê-lo ir, Laf percebe que ele foi enfeitiçado. Ao se dar conta disso, tenta dissipar o feitiço, mas não é tão rápida quanto Halsa, que parte furiosa contra a súcubo com a esperança de salvar Saito. Ao ver ela vindo tão ferozmente, a súcubo voa para se esquivar, mas não antes de dar a Halsa a oportunidade de desencadear seu modo Berserker ao máximo para proteger Saito. Quando a súcubo vai embora, o foco do feitiço muda dela para Halsa, e Saito se aproxima dela sem freio. Vê-lo vindo em sua direção, deixa Halsa indefesa e ela começa a corar. Quando ele tenta beijá-la, ela implora que não o faça agora, mas por sorte é salva por Lau, que dissipa o feitiço bem a tempo. Tentando provocar Halsa, Laf pergunta se ela teria esperado um pouquinho mais. A tímida e decepcionada Halsa nesse momento a urge a calar a boca, logo quando estão prestes a seguir em frente. Saito usa a súcubo com Morlock. Isso o deixa chocado, pois assume que a súcubo enfeitiçou Morlock com sucesso e faz sinais para que o salve. Halsa e Laf, no entanto, estão menos preocupados e o informam que o feitiço da súcubo não funcionará em Morlock, pois ele tem alta resistência a feitiços. Nesse momento, Morlock acaba fazendo uma investida na súcubo, oferecendo flores, mas seus companheiros aventureiros o ignoram, pois acreditam que ele será rejeitado e simplesmente voltará depois. Seguindo em frente, encontram uma armadilha que eletrocuta pessoas que usam metal. Ao se depararem com isso, não conseguem avançar, em grande parte por causa de Halsa,
cujo corpo inteiro está protegido por metal. Por isso, Morlock pede que ela retire a armadura e diz que a enviará para o outro lado com magia. Embora ela ache difícil fazer isso, Saito lhe oferece sua roupa para usar e ela aceita. Após vesti-la, estão prontos para prosseguir. Infelizmente, Morlock se esquece de que está segurando a armadura de Halsa e dá o primeiro passo em direção à armadilha de eletrocução, o que literalmente o sacode até os ossos. Enquanto isso, outro mago aventureiro aparece usando um cajado muito grande conhecido como o Cajado da Árvore do Mundo. Com esse cajado, o mago enfrenta monstros ferozes. Entrando na floresta, depara-se com um grupo de monstros de aparência feia. Ao vê-los, tenta usar seu cajado, mas não consegue balançá-lo. Isso o leva a criar um meio diferente de atacar os monstros. Pensando com clareza, usa a ponta do cajado para espetar todos os monstros de uma vez. Por outro lado, existe um ninja, cujas habilidades excepcionais lhe permitem pisar na sombra de seu oponente, deixando-o incapaz de se mover. Seguindo em frente, tenta usar seu ataque surpresa contra uma bruxa, sem saber que a sombra serve como portal para o inferno. Momentos depois, retorna do inferno acompanhado de 2 demônios poderosos. Com os demônios, parte para se vingar da bruxa. Por sorte, eles o ajudam a neutralizar sua sombra que engole, deixando-a impotente contra o ninja. Em uma reviravolta chocante, quando parece estar prestes a cortá-la, ele tira sua máscara e a beija nos lábios. Enquanto isso, alguns anciãos estão no meio de escolher o candidato ideal a herói. Um dos candidatos, Kynes, chama sua atenção por ser uma espada mágica. Enquanto acham que está tudo bem, ficam tranquilos com o fato de não haver um rei demônio disponível para ser forçado a lutar. Com suas mentes feitas, um deles informa a um trabalhador que está abaixo da suposta espada do herói, que só pode ser sacada por um verdadeiro herói. O ancião lhe ordena que solte a espada assim que Kynes estiver em cima, e enquanto o povo antecipa a chegada de um herói, ficam tensos na expectativa de se Kynes sacará a espada ou não. Em breve, ele o faz e todos ficam animados. Depois disso, consideram outra pessoa para a posição de mago. Primeiro examinam Lich. Por mais linda que pareça, ela não consegue lançar muitos feitiços básicos. Embora seja claramente óbvio que não é forte o suficiente para isso, decidem dar-lhe o trabalho unicamente com base em sua ternura. Quando lhe dizem sobre isso, ela recusa abruptamente a oferta. Como segunda opção, consideram o sacerdote Mump. Por mais estranho que seu nome soe, suas habilidades estão classificadas abaixo da média. No entanto, como seu tio é um deles, decidem selecioná-lo. Quando lhe dizem sobre isso, sua primeira pergunta foi se haveria garotas lá, o que claramente mostrou o quão inadequado ele é para ser sacerdote. De volta ao seu quarto, Saito acha difícil ler o idioma do Novo Mundo. Logo depois, vê um livro grande ao seu lado, preso com um cadeado. Como essa é sua especialidade, e por curiosidade, não perde tempo em abri-lo. Ao abrir o livro, vê uma coisa negra e sombreada, com uma nota rotulando-a como um fungo. Enquanto se pergunta o que é, Morlock aparece por trás, repreendendo-o por tê-lo visto. Ouvir a voz de Morlock naquele momento. Então Morlock esclarece que realmente é um fungo, e um muito doce e viciante. Continuando a conversa, Halsa entra e, ao ver o fungo, repreende Morlock por deixá-la de fora disso. Nesse ponto, Saito percebe que é o único sem nenhum conhecimento sobre esse fungo. Mais tarde, enquanto tenta cortar um bigode de dragão, o alicate de Saito se quebra, o que o deixa arrasado. Morlock lhe dá um meio alternativo, que envolve arrancar os bigodes do dragão pela raiz. Ao ver o quão arrasado Saito está, Braz pergunta se ele não consegue consertar o alicate, mas ele afirma que não é ferreiro. Para ajudar Saito, Morlock sugere que busquem a ajuda de um anão muito talentoso chamado Dom Bim. Ele o descreve como alguém capaz de moldar metais como quiser, porém como sempre trabalhava rápido, as pessoas o acusaram de enganá-las. Isso o levou a odiar as pessoas e, eventualmente, decidir se retirar para o fundo das cavernas, trancando-se atrás de uma porta que requer 108 chaves para abrir. Embora essas chaves estejam em sua posse, tornando quase impossível que qualquer um pense em entrar, surpreendentemente, essas impossibilidades não se aplicam a Saito, que abre as 108 fechaduras e ganha acesso ao esconderijo de Dom Fim. Ao vê-los entrar, Dom Vin fica chocado até os ossos, mas impressionado. Isso faz concordar em consertar o alicate de Saito. Como pagamento, pede que lhe deem uma escama de dragão. Vendo como Dom Vin consertou bem o alicate, Saito achou que ele poderia ser bom em outra coisa. Surpreendentemente, a outra coisa que quis dizer foi cozinhar. Ouvi-lo fazer essa pergunta faz Dom Vin se animar e os chama para comer. Assim como Saito supôs, Dom Vin se revelou um ótimo cozinheiro. Todos passam a noite bebendo e festejando até todos desmaiarem. Todos exceto Saito e Halsa. Sozinho com Halsa, Saito pergunta sua opinião sobre um mundo onde mulheres e crianças podem obter armas facilmente e matar qualquer um. Ela, porém, não dá a resposta que ele espera,
pois está bêbada. Naquele momento, ele acredita que ter uma arma ajudaria em batalha neste novo mundo, mas não tem intenção de trazer uma arma para cá. Logo depois, se vira e implora a Halsa que o ensine a lutar com uma espada. Infelizmente, seu pedido cai em ouvidos adormecidos. Na manhã seguinte, os outros acordam para ver que Saito adoeceu com um resfriado. Diante disso, tanto Lef quanto Morlock não conseguem ajudar com sua magia. Sem mais nada a fazer, Halsa sugere que sigam adiante com missões de caça de monstros por enquanto. Ao ouvi-la dizer isso, Saito se desculpa por estar doente, mas afirma que de qualquer forma não é tão importante. No entanto, isso não é verdade, pois ele sempre lembrava Morlock de seus feitiços, protegia Laf e fornecia armas de reposição para Halsa. Depois de um tempo, Saito está sentado na cama, quando Halsa entra carregando Morlock no ombro, implorando que ele se cure logo. Pouco depois, Saito narra o incidente que o trouxe a este novo mundo. Aparentemente, havia sido demitido de seu emprego, como faz tudo o que o deixou deprimido. Em sua depressão, teve contato com uma experiência de quase morte que o trouxe a este novo mundo e à cama de Halsa. Quando ela tenta matá-lo, é detida por Morlock, que a informa que ele não tem mana, o que significa que não é deste mundo. Já curado, Saito está perdido em pensamentos enquanto come. Continua pensando em como o golem que haviam enfrentado no dia anterior se movia, tentando descobrir se era mágico ou mecânico. Enquanto isso, a equipe decide embarcar em outra caçada de tesouros. Entrando no labirinto, encontram muitas caixas vazias, fazendo-os perceber que a área está seca. No entanto, não desistem e continuam procurando qualquer tesouro escondido, chegando eventualmente ao local onde tinham encontrado anteriormente o golem. Olhando ao redor, Saito vê um robô aspirador que não deveria estar neste mundo. Ele acha isso muito empolgante. Para abrir a parede por onde o robô aspirador passa, Morlock usa sua magia, e isso os leva a uma área completamente nova para aventureiros. A descoberta desse lugar trouxe dinheiro suficiente para o reino, porém Saito espera conseguir encontrar o aspirador antes de qualquer um. Graças ao novo dungeon recém-descoberto por Saito, a era da grande exploração no reino começa. Aventureiros de todo o reino começaram a se reunir no grande labirinto, esperando explorar a nova área. Para se ter uma ideia, até folhetos já podem ser encontrados à venda fora do labirinto. O grupo de Saito observa o fluxo contínuo de pessoas entrando no labirinto. E Lefanten comenta que parece injusto que elas possam entrar, sendo que foi Saito quem o descobriu. Saito, porém, aponta que o grande labirinto pertence ao reino, não a eles. Além disso, obtiveram entrada gratuita pelos próximos 10 anos como recompensa. Morlock menciona como Saito se interessou pelo pequeno aparelho redondo que viram da última vez no dungeon, enquanto Halsa observa o rosto de Saito e tristemente se pergunta se ele quer voltar ao seu mundo anterior. Um homem bonito então chega e, com um aceno de sua capa, agradece a Saito por descobrir um novo caminho no labirinto. Ele se apresenta como Cains, o herói oficialmente reconhecido do reino. Sua introdução, porém, foi interrompida por um grande grupo de pessoas passando na frente dele. Então ele explica a Saito que o reino selecionou várias pessoas para serem designadas como heróis. Assim, no improvável evento do retorno do Rei Demônio, os cidadãos possam ter tranquilidade. Cains diz a Saito que encontrar a trilha não é a mesma coisa que abrir caminho por ela, e orgulhosamente proclama que ele e seu parceiro, o mago Raishi, seriam os personagens principais. Depois que vão embora, o último membro de seu grupo, Monpui, se desculpa pelo comportamento irritante do herói. Está prestes a apertar a mão de Saito, quando uma elfa de repente o avisa. Monpui tem algo na mão, e atrás dele estão todas as pessoas cujas mãos ele apertou, paralisadas no chão. Saito agradece a garota, elfa, pelo aviso, e ela diz que deveriam se apressar antes que todos os tesouros mais raros sejam colhidos. Nesse momento, um grupo emerge do labirinto carregando a cabeça de um dragão prateado, um monstro de classe lenda. Todos abrem caminho enquanto eles saem da área. A elfa então entra no labirinto e Halsa a reconhece como uma oponente habilidosa. O grupo mais perigoso são as duas pessoas que acabaram de sair. Mais tarde naquela noite, o grupo apelidado de o mais forte pelos outros estava descansando ao redor de uma fogueira. Eram o ministro e o ex-rei demônio, enviados para lá pelo rei para encontrar o legado de um mago, dito ser capaz de manipular o tempo. Enquanto descansavam, o ministro é subitamente esfaqueado por trás, morrendo instantaneamente. Das sombras emerge um ninja, e o ex-rei demônio tira seu disfarce e revela sua verdadeira forma, em preparação para uma luta. Porém, o ninja o mata antes que ele possa terminar de se transformar. Kizarugi, o ninja, ordena à sua companheira, a fada prima, que se apresse e queime os cadáveres. O ministro e o ex-rei demônio relatam o fracasso de sua missão de volta ao seu reino. Por sorte, o ministro conseguiu se teletransportar antes de serem reduzidos a cinzas. Eles avaliam que se o ninja tivesse atacado de frente, poderiam tê-lo derrotado facilmente. O rei se pergunta
se ele mesmo deveria ir se divertir no dungeon. Mas isso poderia se tornar um problema diplomático. Assim, a equipe mais forte se junta ao poderoso mago, daqueles que se retiraram de explorar o labirinto. Por que o poderoso mago não explorou o labirinto? Bem, quando tentou entrar, seu cajado enorme não cabia pela entrada, então simplesmente foi para casa. Enquanto isso, dentro do dungeon, o grupo de Saito está em apuros. Morlock é atingido por uma nuvem de gás nocivo por um monstro tartaruga, ficando adormecido. Enquanto os outros tentam acordá-lo, Halsa luta contra o monstro, mas sua espada não consegue penetrar a carapaça da tartaruga. Por sorte, uma garota chega brandindo um grande machado e consegue cortar o monstro ao meio. A garota se apresenta como Lilisa, uma caçadora de bestas mágicas. Com ela está Gibre, um sujeito de aparência discreta. Como ela o salvou da tartaruga, House os deixa ficar com o baú do tesouro. O baú está trancado, mas, felizmente, Wibrey é tanto mago quanto ladrão. Porém, o cadeado ainda está acima de seu nível de habilidade. Então, Saito se oferece para ajudá-los. Enquanto está abrindo o cadeado, Lilisa não consegue evitar olhar de perto para o seu rosto. Halsa está prestes a ficar com ciúmes, quando Lilisa abruptamente recomenda Saito a Wibrey. Saito desbloqueia o baú com sucesso e alegremente oferece seu conteúdo a Gibre. Aos olhos de Gibre, ele é tão bonito que não consegue evitar corar ao aceitar o tesouro. Enquanto isso, Le Fan Pen provoca Halsa, dizendo que parece ter surgido uma rival no amor. Mais tarde, Saito está vagando sozinho após se separar do seu grupo. Enquanto caminha, tropeça em Monpui, que também estava separado do seu grupo. Saito deixa sua bolsa ao lado de Monpui e diz que seu grupo sabe sua localização geral. Então deveriam apenas esperar e não vagar demais por aí. Monpui observa que Saito parece ser fraco. Então lhe pergunta como conseguiu enganar seu grupo para aceitá-lo. Monpui então também deixa seus objetos e lança uma barreira ao redor dele para manter os monstros afastados. Diz a Saito que só tem mana para si mesmo. Então, só pode fazer uma barreira. Saito, por sua vez, saca um pouco de água benta que Le Fan Pen fez para ele e alegremente cria sua própria barreira. Assim, Monpui alegremente come as batatas secas que trouxe consigo. Ele olha para Saito, mas o encontra alegremente comendo sanduíches. Pergunta de onde vieram, e Saito responde que pediu ao seu mago para lançar um feitiço de preservação neles. Oferece alguns a Monpui, e Monpui se lembra de como foi grosseiro com Saito todo esse tempo. Recusa o sanduíche e pensa sobre como nunca tentou ser amigo de seus aliados. E percebe que se quer ser tratado com gentileza, também precisa ser gentil. O grupo de Saito chega e Saito vai alegremente em direção a eles. Monpui os observa tristemente e pensa sobre como não pode mudar seu comportamento agora, porque já é tarde demais. Porém, Cains também chega e ansiosamente verifica como Monpui está. Diz que ele não deveria se afastar, pois são amigos, fazendo Monpui se encher de lágrimas ao ter alguém chamando-o de amigo. Em uma mudança de cena, o grupo de Saito agora está lutando contra um monstro tipo aranha. Halsa luta habilmente contra a aranha, mas antes de poder derrubá-la, a garota elfa chega e a mata. A elfa cumprimenta e vai pegar o tesouro, mas Halsa fala e diz que ela roubou sua morte. A elfa aponta que na verdade a salvou, e começam a discutir sobre quem está certo. Então, decidem resolver em um duelo. O sacerdote companheiro da elfa diz que é proibido que aventureiros lutem entre si dentro do grande labirinto. Se forem descobertos, serão multados e não terão mais permissão de entrar no labirinto administrado pelo rei. Porém, a elfa aponta que quando há consentimento mútuo, o duelo é permitido. Tudo o que precisam é o selo mágico de confirmação. Assim, o sacerdote ninja e a fada Le Fan Pen lançam o feitiço de pacto juntos. A elfa se apresenta como Flambril e Halsa também se apresenta como sua oponente. Saito ainda não entende o ponto de vista de um guerreiro, mas tudo o que pode fazer é observá-las. Ele nota que a elfa usa garras para lutar, o que significa que não deveria conseguir penetrar a armadura pesada de Halsa. Flambril começa a atacar e, exatamente como esperado, suas garras ricocheteiam na armadura de Halsa. Halsa, por sua vez, ataca com sua grande espada, mas Flambril simplesmente se esquiva da grande lâmina. Flambril ataca novamente e desta vez consegue ferir Halsa. Flambril continua atacando e Halsa começa a sangrar. Saito percebe que as articulações de sua armadura estavam sendo visadas. Halsa larga sua espada e remove algumas correias de sua armadura, tirando a maior parte dela. Era um mecanismo que Saito configurou caso ela precisasse lutar contra oponentes rápidos. Com apenas armadura leve, o tempo de reação de Halsa deveria diminuir drasticamente. Porém, as correias do vestido de Halsa também começam a afrouxar e sua roupa começa a cair. Ela rapidamente a segura contra o corpo e se encolhe no chão, pedindo um time out. Então,
O duelo termina. Às vezes, Saito ainda falha no final. Mais tarde, Flambril e Ninha estão conversando com Ninha, dizendo que está feliz por ambas terem decidido encerrar a luta. Flambril sorri e compartilha que se tivessem continuado, provavelmente seria ela a perder. Ninha, porém, grita com lágrimas nos olhos e diz a Flambril que pode se machucar o quanto quiser, mas nunca pode morrer, porque ela ainda não consegue usar magia de ressurreição. Ninha solta seu cajado e abraça Flambril enquanto chora. Flambril está prestes a retribuir o abraço quando nota Saito parado ali como o baú do tesouro. Pergunta o que ele está fazendo e Saito diz que o tesouro era um pouco demais. Então, poderiam compartilhá-lo afinal. Saito as observa desconfortável, pois parece ter interrompido um momento íntimo. Em outra mudança de cena, Saito e os outros chegaram aos andares inferiores do labirinto. À distância, Saito vê novamente o robô aspirador que estava procurando. Então, imediatamente o persegue. Entra em uma nova caverna e, para sua surpresa, estava cheia de objetos do seu mundo, como uma bicicleta, uma caixa de correio, algumas estátuas e até um barco. Ele se aproxima da caverna quando uma luz brilhante de repente ilumina a partir de uma balsa à distância. Enquanto está enceguecido pela luz, Kizarugi, o ninja de repente o ataca, mas Hausa chega bem a tempo para salvá-lo. Hausa se prepara para a luta, mas Kizarugi pisa em suas sombras, paralisando-os. O ninja está prestes a matá-los quando uma besta atinge Kizarugi no ombro. Era um anão que veio em seu socorro. Kizarugi pergunta à prima Sei como deixaram alguém se infiltrar, mas acontece que prima Sei estava ocupada lutando contra Le Fan Pen. O anão recarrega sua besta, mas Kizarugi corre em sua direção antes que ele possa terminar. Kizarugi pula sobre ele, mas para sua surpresa, o anão começa a entoar um feitiço. O anão é na verdade um mago e explode em uma bola de fogo flamejante, forçando prima Sei e Kizarugi a recuar. O anão reconhece Kizarugi como aquele que tem estado atacando pessoas recentemente. Saito, Halsei e Lefampan agradecem ao anão por salvá-los. Enquanto isso, Morlock finalmente chega à caverna. O anão se aproxima de Morlock e baixa a cabeça para ele. Diz que faz muito tempo desde que se encontraram, mas estava feliz de encontrar seu mestre vivo, e que havia estado procurando por ele por 20 anos. Ele saúda Morlock com lágrimas, mas Morlock admite que não tem a menor ideia de quem ele é. Lefampan pergunta a Morlock o que quis dizer Jibungu quando o chamou de mestre, mas Morlock diz que só aceita mulheres como aprendizes, então não faz ideia. Jibungu o olha solenemente e observa que Morlock parece ter perdido suas memórias. Então lhes conta que Morlock era um mago renomado em uma terra muito ao leste há 20 anos. Partiu em uma viagem em busca de magia proibida, mas nunca retornou. Jibungu admite que viu Morlock na entrada do grande labirinto e esteve esperando uma oportunidade para falar com ele. Hausa compartilha que se foi há 20 anos, então foi antes de ela ser adotada por Morlock. Morlock então admite que, além de seu nome e sua magia, não consegue se lembrar de nada do seu passado. Lefampan também disse que a habilidade de Morlock com a magia o fez parecer bastante inútil. Jibungu o repreende e diz que Morlock é um grande mago, então estão falando muito duramente dele. Ele diz a Morlock que o nome Morlock é apenas um pseudônimo que usou antes ao cortejar mulheres. Na verdade, seu nome verdadeiro é o grande mago Verin. A conversa chega a uma parada abrupta quando um kunai de repente atinge Jibungu no pescoço e ele cai pesadamente no chão. Hausa saca sua espada e enfrenta a escuridão atrás deles, esperando que Kizarugi apareça. Enquanto isso, Saito remove o escudo das costas de Hausa e Lefampan corre para Jibungu. Hausa sabe que Kizarugi é um inimigo formidável, mas, com Saito apoiando os feitiços de Morlock, seu grupo tem maior poder de combate, o que significa que podem vencer. Infelizmente, ela não consegue evitar se encolher quando da sombra sai Kizarugi, mas ele não está sozinho. Atrás dele estão 2 demônios maiores e a fada prima Sei. Em um flashback, após Kizarugi ter beijado com sucesso a bruxa, ele passou muito tempo procurando sua casa. Finalmente encontrou sua área geral e trouxe seus 2 demônios subordinados para ajudá-lo a encontrar sua localização exata. Um pouco depois, finalmente encontra uma pequena casa no meio do nada e entra enquanto seus demônios esperam do lado de fora. A casa estava dilapidada, com teias de aranha e móveis destruídos por toda parte, mas uma escada levava a um porão abaixo. Ao descer as escadas, encontra uma mulher deitada em um quarto vazio. A mulher tem cabelo branco, mãos deformadas e parece estar tendo dificuldade para respirar. Kizarugi percebe que a mulher mais velha é a bruxa por quem se apaixonou. Está prestes a se aproximar dela, mas uma fada grita atrás dele, avisando para não olhar para a bruxa. Ravela, a fada prima Sei diz a Kizarugi que Ravela logo morrerá de velhice. Isso surpreende Kizarugi. E ele pergunta: a prima Sei,
Por quê? Quando a conheceu antes, ela estava no auge de sua vida. Prima Sei conta a história de Ravela. Há muito tempo ela foi enfeitiçada por um demônio, que lançou sobre ela uma magia que deteve seu envelhecimento. Esse demônio foi morto por um mago diferente, e apenas os efeitos de sua magia permaneceram. Porém, essa magia tinha uma maldição adicional. Se ela se apaixonasse, o feitiço se romperia, e todo aquele tempo congelado voltaria a ela de uma vez. Isso confunde Kizaruji. Mas Prima Sei esclarece que a bruxa se apaixonou por ele quando se beijaram. Assim, o tempo mais uma vez começou a se mover para ela. Kizarugi tristemente olha para Ravela e desaba em choro diante dela. Depois de descobrir que a condição frágil dela foi toda por causa dele, Prima Sei tomou sua reação como sendo sincera. Então decidiu lhe dizer algo. Há exatamente uma chance de salvar a bruxa. Há ruínas onde se diz que vive um mago capaz de controlar o tempo. Essas ruínas ficam no coração do grande labirinto. De volta ao presente, Kizarugi está lutando contra Hausa e tenta pisar em sua sombra. Porém, Le Fan Pen lança uma luz mágica, eliminando suas sombras. Le Fan Pen avisa Hausa que se Kizarugi pisar em sua sombra, ela não conseguirá se mover. Ela também havia curado Jibungu, o anão, para que pudessem deixar os outros inimigos com ele. Por outro lado, outra luta cresce entre os dois demônios maiores e Jibungu. Jibungu bloqueia espertamente todos os golpes dos demônios, enquanto seu mestre, Morlock, se prepara para usar seus encantamentos. Ele planeja usar o feitiço Explosão de Calor Ígneo. O demônio continua golpeando os escudos do anão, e quando não funciona, o outro demônio expele um jato de chamas púrpuras em direção a ele. Jibungu diz a Morlock que a explosão de calor ígneo não conseguirá derrotar os demônios, então Saito encoraja Morlock a usar magia de nível superior. Assim, com a ajuda de Saito para lembrar o encantamento, Morlock lança o feitiço 7 Stunderguts sobre o inimigo, envolvendo-os em múltiplos raios de relâmpago. Porém, quando a poeira baixa, os demônios ainda estão de pé, e um deles imediatamente agarra a cabeça de Saito. Então, a aperta como um limão e a cabeça de Saito explode em um mar de sangue. Porém, enquanto o cadáver de Saito está caindo, ele abruptamente explode em pétalas. Era magia de substituição duplicada. À distância, Gibre, que tem as habilidades de ladrão e mago, havia salvado Saito. Com ele está a caçadora de bestas mágicas, Lilisa. Eles souberam que o grupo de Saito estava lá embaixo e não podiam deixar que ficassem com todo o tesouro. Lilisa também menciona que Gibre tem estado seguindo Saito. Então ele esteve a perseguindo com magia. O demônio avança para atacar Lilith e Gibre, mas de repente é chutado no rosto por uma garota elfa. Flandriel e Ninia também chegaram para se juntar à luta. Flandriel pousa ao lado de Hausa e as duas se preparam para uma luta. O demônio as aponta e exala fogo sobre as duas, mas uma barreira mágica as salva de serem assadas. Monpui também havia chegado e com ele estava Kains, o herói, e Raishi, o mago. Nilisa diz a Saito que como foram eles que encontraram a passagem oculta, e foram tão profundo, todos notaram que pensaram que poderia haver algo escondido lá dentro. Ali ia haver algo escondido lá dentro. Agora, com mais de 10 pessoas em seu grupo, se preparam para enfrentar Kizarugi e seus capangas. Kizarugi ordena seus demônios que se retirem por enquanto, mas Ninia diz a Lefampan que não deveriam deixá-los escapar. Depois de tudo, eles estiveram derrotando aventureiros de alto nível com emboscadas. Deveriam usar magia combinada para exterminá-los. Lefampan concorda e Prima se carrega imediatamente para bloquear sua magia. Kizarugi tenta detê-la, mas é forçado a enfrentar Hausa e Flandret. Lefampan e Ninia começam a cantar um feitiço de banimento contra os demônios, enquanto Haichi dispara uma flecha mágica em direção à Prima. Os demônios avisam Prima para não carregar precipitadamente, e as duas sacerdotisas terminam seu feitiço. Kizarugi rapidamente corre para interceptar seu feitiço. Kizarugi havia assassinado sem piedade inúmeras pessoas. No entanto, em seu mundo de escuridão, encontrou amigos muito improváveis, demônios. Então, sem hesitar, bloqueia o raio do feitiço de banimento, disparando contra os demônios. Com seu próprio corpo, ele consegue aguentar o golpe, mas sua armadura voa para longe, deixando-o ferido, mas ainda de pé. Então ele diz aos demônios que a expedição a partir de agora é algo que estava fazendo pela mulher que ama. Portanto, eles não têm obrigação de segui-lo para lá e morrer. Enquanto isso, Ninia e Lefampan ficam impressionadas de que Kizarugi tenha um vínculo forte o suficiente com os demônios que os protegerá com sua própria vida. Saito fala e tenta detê-los de continuar lutando. Afinal, o vencedor já foi decidido. No entanto, Flandret lhe diz que não podem deixá-los escapar porque estão sob suspeita de emboscar outros aventureiros e matá-los. Do lado do inimigo, Prima também fala e lhes diz que eles não podem se render também. Não podem deixar que alguém mais tenha o tesouro oculto do mago que controla
o tempo. Então ele diz aos demônios que a expedição a partir de agora é algo que estava fazendo pela mulher que ama. Portanto, eles não têm obrigação de segui-lo para lá e morrer. Enquanto isso, Ninya e Le Fampan ficam impressionadas de que Kizaruji tenha um vínculo forte o suficiente com os demônios que os protegerá com sua própria vida. Saito fala e tenta detê-los de continuar lutando. Afinal, o vencedor já foi decidido. No entanto, Flanders lhe diz que não podem deixá-los escapar porque estão sob suspeita de emboscar outros aventureiros e matá-los. Do lado do inimigo, Prima também fala. Eles diz que eles não podem se render também. Não podem deixar que alguém mais tenha o tesouro oculto do mago, que controla o tempo. Ela começa a cantar outro feitiço e oferece suas próprias asas negras para potencializá-lo. Kizaruji tenta detê-la, mas Prima diz que a única forma que eles têm sequer em salvar a bruxa. Ghibli reconhece o feitiço que Prima está cantando como um poderoso feitiço de invocação de espírito obscuro de nível 8. Não apenas isso. A fada é poderosa o suficiente para fazer tal feitiço de nível superior. Afinal, as fadas de cristal negro, como ela, podem armazenar energia mágica em suas asas negras. Kizaruji deixa cair sua espada e pega a Prima. Agora ele só precisa arrancar suas asas e liberar sua energia mágica. No entanto, ele hesita, já que Prima tem sido sua companheira por um tempo. Prima lhe grita para fazer isso, para que finalmente possam salvar sua melhor amiga. As fadas de cristal negro são fadas que são tão bonitas quanto as fadas de lua, no entanto são tão raras que há apenas algumas no reino. No passado, Prima passou toda a sua vida fugindo de aventureiros que tentavam capturá-la. Por isso ela odeia aventureiros. Um dia ela teve uma ideia: se tornasse uma fada gorda, então os humanos não estariam mais interessados nela. Então ela comeu e comeu até ficar redonda e roluda. Mas ser uma fada gorda significava que havia se tornado uma mercadoria muito mais rara. Os aventureiros, então, a perseguiram com vigor renovado. O corpo de Prima era mais pesado, e essa gordura a desacelerou seus movimentos. Então, acabou sendo capturada. Enquanto estava nas garras dos aventureiros, ela grita por ajuda e, por sorte, alguém vem resgatá-la. Era uma bruxa. Os aventureiros fogem diante da bruxa, enquanto aqueles que foram deixados para trás foram postos para dormir. Como Kizaruji não parece conseguir fazer isso, Prima o chama de covarde e decide fazer ela mesma. Ela usa telecinese para levitar sua kunai e a envia cortando suas asas. Enquanto Prima cai, ela se lembra de quanto odeia aventureiros. Eles sempre tentam capturá-la, até tentando forçá-la a se reproduzir com diferentes espécies. A vela era sua única amiga, a que a salvou de seu destino. Desta vez ela promete devolver o favor. Energia mágica flui para Prima enquanto seus olhos brilham em vermelho. Então ela invoca um grande pilar, bloqueando o caminho dos aventureiros. Os aventureiros ficam todos confusos, mas olhos abrem por todo o pilar e atacam o aventureiro mais próximo. A garota, elfa, Fran Hell. Ela cai para trás em choque, sua orelha cortada pelo laser do pilar, enquanto Ninya grita por ela. Ninya pula e captura a orelha cortada de Fran Hell alto no ar. Então canta rapidamente um feitiço e a reatacha de volta em seu rosto. Ninya, no entanto, não quer e insiste que estão juntas. Tudo ficará bem. Monpui grita para correr bem antes de um dos olhos do monstro olhar para eles e dispara um raio de energia. Antes que possa atingi-los, Reza pula na frente deles e o bloqueia com seu escudo de torre. Ela se pergunta o que poderia levar Prima, Kizaruji e os demônios a se sacrificarem apenas para invocar um espírito obscuro. Ela pergunta a Saito se eles têm mais escudos de torre, mas Saito responde negativamente, apontando que é muito grande para carregarem mais de um. Os inúmeros olhos do espírito obscuro começam a disparar lasers para eles, forçando a todos a desviar ou bloquear os ataques. Saito grita a Morlock para lançar seu feitiço mais poderoso, Seven Thunder Gods. Novamente, Morlock levanta seu bastão e começa a cantar, seu bastão se enchendo de energia mágica. No entanto, ele esquece do resto da cantiga e sua energia começa a se dissipar. Mas por sorte, Saito estava ali para guiá-lo através do resto do feitiço. A magia sai do bastão de Morlock, golpeando toda a caverna com detritos e pó. Quando a poeira se assenta, todos verificam se o espírito obscuro foi derrotado. Infelizmente, ele ainda está de pé, com seus olhos olhando ao redor. Estava intacto. Os olhos do espírito obscuro disparam lasers novamente por toda a caverna, desprendendo grandes rochas e pedras caindo sobre os aventureiros, alguns usando seus escudos. Enquanto outros pulam para fora do caminho, o espírito obscuro continua chovendo fogo sobre eles. Reza grita que precisam mirar nos olhos. E Bungu deixa seus escudos e saca sua besta. Se a magia não funciona, então suas flechas de besta poderiam. Ele dispara uma flecha em direção a um dos olhos do espírito obscuro, mas antes de poder atingir,
simplesmente fecha os olhos e a flecha se desvia e acerta Hargnis em sua pálpebra. E Bongur range seus dentes de raiva. Enquanto o espírito simplesmente continua disparando sobre eles, todos não têm tempo de atacar mais. Tudo o que podem fazer é se defender com suas barreiras. O espírito obscuro até começa a girar para aumentar os olhos, disparando sobre os aventureiros. Enquanto se protege, Pengrit avisa os outros que estão em apuros. Se esgotarem sua energia mágica, não poderão bloquear mais. Saito quietamente diz a Morlock que eles têm que usar sua magia especial. Morlock o olha confuso e pergunta sobre o que está falando. Então, Saito esclarece que está falando sobre a magia que detém o tempo. Morlock se pergunta como ele sabia, e diz que não deveria ter podido ver, mas Saito lhe diz que viu quando abriu o livro de magia fechado. Quando viu o livro fechado parecia importante, mas quando o abriu só havia um cogumelo. Saito sabe que é o que Morlock queria que as pessoas pensassem, mas na verdade havia um botão falso. Quando Saito abriu aquilo, havia pergaminhos dentro. Escrito naqueles pergaminhos estava a magia que controlava espaço e tempo. Saito se lembra de como foi transportado através do espaço e foi teletransportado aqui. Se foi ele quem o chamou para este mundo. Em um flashback, o Morlock mais jovem estava olhando para um pedaço de barbante com rochas penduradas nele. As rochas liam Chrome. Sua filha havia colocado seu nome em um colar e o presenteou para ele. Ele felizmente levanta sua filha e a agradece pelo presente. Sua filha pergunta a Chrome se ele pode ficar em casa, brincar com ela naquele dia. Mas Chrome lhe diz que precisa ir ao laboratório de pesquisa mágica. Sua filha fica triste. Então Chrome explica que está tentando se tornar o maior mago do país. Quando isso acontecer, então ela poderá viver ainda mais feliz do que agora. Sua filha sorri e entende a explicação de seu pai. Uma noite, a filha de Chrome está mortalmente enferma, com uma febre alta e pergunta à sua mãe se seu pai finalmente está em casa. No entanto, sua mãe explica que ele estará em casa em breve e ela deveria apenas descansar e dormir. Sua filha lhe diz que quer se recuperar rápido para poder fazer outro colar. Então ela adormece. E um tempo depois, Chrome finalmente chega em casa. Chrome vai direto para sua estante enquanto sua esposa tenta falar com ele. Chrome explica que apenas retornou para procurar alguns materiais e sairá imediatamente. Sua esposa tenta explicar que sua filha tem febre quase toda noite e lhe pede que fique em casa um pouco mais, caso ocorra o pior. Chrome, no entanto, lhe diz que ficará bem, pois já conversou com a clínica médica e o templo. Além disso, está à beira de ser reconhecido como um grande mago. Se não dedicar tudo agora, então todo o seu trabalho duro poderia ser em vão. Uma vez que se tornar um grande mago, então poderão viver em uma casa melhor. Sua esposa tristemente tenta explicar que sua filha tem estado esperando o tempo todo por Chrome. Ele dá uma olhada em sua filha dormindo e promete voltar para casa amanhã assim que puder. No dia seguinte, Chrome está felizmente correndo de volta para sua casa. Ele levanta o pergaminho em sua mão e alegremente anuncia que finalmente conseguiu. Finalmente é um grande mago, depois que os magos mais proeminentes do país o reconheceram. No entanto, sua esposa não respondeu. Ela simplesmente fica de joelhos ao lado da cama de sua filha. Então ela diz a Chrome que na noite anterior sua filha de repente teve uma febre mais alta do que suas habituais e, embora tivesse levado à clínica médica, não havia ninguém lá no meio da noite. Ao amanhecer, ela estava inconsciente. Chrome deixa cair seu pergaminho e corre para ficar ao lado de sua filha. Ele pergunta à sua esposa sobre a igreja e sobre usar magia de ressurreição. Eles ainda deveriam ter algumas moedas de ouro para pagá-la. No entanto, sua esposa aponta para a mesa onde estão todas as suas moedas de ouro. E há apenas 3 moedas restantes. É apenas o suficiente para comprar pão amanhã. Eles quase não têm o suficiente para pagar a igreja. Chrome se pergunta em voz alta se é por ter investido no seu laboratório. Sua esposa então lhe diz que se ele realmente tivesse estado em casa, então poderia tê-la salvado com magia. Sua filha, até o último momento, se agarrou ao colar que fez para seu pai. Mesmo após ter perdido a consciência, o apertou tão forte, embora Chrome nunca o tivesse usado, nem uma única vez para ela. Alguns dias depois, a esposa de Chrome deixou sua casa e nunca mais retornou. Enquanto isso, Chrome está de joelhos bem na frente do pergaminho, declarando a si mesmo um grande mago. Furioso, varre seus livros e começa a destruir a casa. Depois de um tempo, nota um de seus livros raros jogado no chão, o apanha e lê. Ele fala sobre magia que pode manipular o tempo. Disse que está dormindo nas profundezas do grande labirinto no Reino do Norte. Então Chrome coloca seu chapéu de mago e o colar de sua filha e vai para o Reino do Norte. Os guardas do grande labirinto tentam dissuadi-lo de entrar sozinho, mas Chrome ignora seus avisos e simplesmente paga a taxa de entrada. Bonnet Bay. Ele explora cuidadosamente o interior do labirinto com sua lâmpada, até que chega a uma porta falsa, escondida por camuflagem mágica e magia de selagem. Ele dissipa a magia sobre ela, permitindo-lhe abrir a porta. Depois de entrar, chega à caverna onde objetos de diferentes mundos estão espalhados e vê alguns pergaminhos
com magia escrita. O pergaminho fala sobre magia para deter o tempo e para fazer contato com outro mundo. Ele reclama incomodado porque não há magia que possa reverter o tempo. De repente, sente alguém atrás dele e quando olha para trás, era uma pessoa envolta completamente em tecido branco, com energia púrpura emanando dela. Chrome lhe mostra o papel e pergunta se foi ele quem o escreveu. Se foi, ele gostaria de aprender magia sobre como reverter o tempo. O homem pergunta por quê, e Chrome explica que apenas quer ver sua filha novamente. O homem concorda com seu pedido, mas com uma condição: ele tem que derrotá-lo em uma luta. Ele apanha seu bastão e se prepara enquanto o homem se aproxima intimidadoramente. Chrome reconhece que agora está enfrentando um ser que vai além da compreensão humana. Há 90% de probabilidade de que ele seja morto. No entanto, ele toca seu colar e se lembra de sua filha. Então, começa a cantar, e seus ataques colidem em uma rajada de vento e cores. Depois de seu duelo, agora ele está deitado no chão com o homem de pé sobre ele. O homem o agradece pelo duelo. Ele já se havia cansado deste mundo, mas estava feliz de ter podido lutar contra alguém como Chrome no final. Agora ele vai embora, mas, como agradecimento, concederá o desejo de Chrome. No entanto, ele diz a Chrome que realmente não precisa reverter o tempo. Chrome só quer se sentir melhor, então decide fazer Chrome esquecer de tudo. A partir desse momento, ele viverá uma nova vida, ignorante dos pecados que cometeu em sua vida passada. O homem levanta sua mão e uma luz brilhante lava sobre Chrome. Mais tarde, Chrome sai cambaleando do labirinto e os guardas correm para ajudá-lo. Eles perguntam se está bem e onde vive para poderem ajudá-lo. No entanto, Chrome não se lembra de nada. Quando lhe perguntaram sobre seu nome, ele simplesmente olhou ao redor confuso. Abre sua mão e encontra que está segurando um colar com algumas letras que leem na pedra. Os soldados mal interpretaram isso como Morlock, e esta é a origem do mago conhecido como Morlock. De volta ao presente, sua batalha com o espírito obscuro continua rugindo. Os escudos estão até começando a derreter. O escudo reforçado de Hibangle. Ele diz a Morlock que se ele realmente pode lançar um feitiço para controlar o tempo, deveria fazê-lo imediatamente. Morlock baixa a cabeça e admite que realmente não se lembra de nada, nem mesmo dos encantamentos para o feitiço. Por sorte, Saito fala e lhe diz que se lembra do feitiço para ele. A escrita era difícil de ler, então ele apenas conseguiu memorizar um feitiço e se chamava um momento de solidão. Tefampam pergunta quanto dura o momento. Então, Ibungu lhe diz que depende de quem lança. No entanto, seu mestre Morlock deveria ser forte o suficiente para poder comprar tempo suficiente para contar até 100. Se detiverem o tempo, enquanto os olhos do espírito obscuro estão abertos, e golpearem magia de ataque em seus globos oculares, poderiam conseguir derrotá-lo. Enquanto isso, Morlock se desculpa com Saito, porque também realmente não consegue se lembrar se foi ele quem o convocou. Saito simplesmente segura a mão de Morlock e lhe diz que está tudo bem e o perdoa por fazê-lo se sentir angustiado. Mesmo que tenha sido Morlock quem o chamou, realmente não mudaria nada. Então eles decidem executar o plano de Morlock. Primeiro, Ibungu usa telepatia para disseminar o plano para todos na sala. Morlock usará sua arma secreta para que possam protegê-lo. Eles têm que evitar atacar os olhos o máximo possível porque querem manter seus olhos abertos. Todos reconhecem o plano com os guerreiros se preparando, enquanto os lançadores atrás cantam feitiços de suporte. Os guerreiros se espalham e começam a atuar como isca para que o espírito dispare seus raios de luz. Enquanto isso, Saito começa a alimentar os feitiços encantação a Morlock. Lefampam e Ibungu também estão protegendo Morlock dos ataques do espírito obscuro. Um de seus ataques é tão forte que envia Lefampam chocando para trás. Então Saito teve que pegar um escudo e começar a defender também. Ganho Simão. Pui também saltaram para defendê-los quando Saito não conseguiu resistir aos ataques. Com todos trabalhando juntos, Morlock finalmente termina seu feitiço e uma luz branca se estende sobre toda a caverna. Quando a luz se dissipa, todos agora estão congelados no tempo com Morlock, sendo a única exceção. Morlock olha ao redor e tenta lembrar o que tem que fazer depois. Enquanto Morlock conta de 100 a 0, ele tem que lembrar qual era sua missão. Ele olha ao redor e fica surpreso ao ver um inimigo na frente deles. Ele vê Lefampam e tenta descobrir se está paralisada ou não. Realmente, olha atrás dele e vê Saito. Ele tenta lhe perguntando o que está acontecendo, mas é claro que Saito está simplesmente preso em seu lugar. Com 76 segundos restantes no relógio, ele nota algo escrito em sua mão. Diz: atacar os olhos com magia. Isso faz Morlock finalmente lembrar. Mas então Saito havia escrito algo em sua mão antes de começarem a cantar um feitiço. Dessa forma, Morlock grita que sorte ele tem de ter grandes companheiros. Todos os seus companheiros, a quem ele considera seus filhos e filhas, são todos excepcionais. Ele começa a cantar um feitiço que eleva seu poder mágico ao máximo. Então,
Ele avança em direção ao inimigo e começa a cantar seu feitiço favorito, Explosão de Calor Ignis. É um feitiço padrão para magos de nível médio, mas como aumentou seu poder mágico, deveria superar seu feitiço mais poderoso, Sete Deuses do Trovão. Ele também escolheu seu feitiço favorito para que não houvesse chance de esquecer e falhar. Quando seu ataque faz contato com o espírito obscuro, as memórias de repente começam a entrar em seu cérebro. Eram as memórias de Kizarugi, o ninja. Morlock então percebe que o inimigo estava apenas fazendo tudo isso por amor e lealdade. Se continuar seu ataque, pode matar o espírito obscuro, mas não há forma de salvar Kizarugi e seus aliados. No entanto, ele olha para trás e vê o rosto de seus aliados dependendo dele. Ele se desculpa e continua seu ataque. Enquanto o tempo começa a passar novamente, os raios do inimigo deixam de chegar e todos olham curiosos para ver o espírito obscuro caindo lentamente ao chão. Ele se antecipa para ver Morlock de pé vitorioso, mas de repente cai uma mão cortada. Morlock estava de pé vitorioso sobre a pilha de escombros, mas sem uma mão. Todos correm para ajudá-lo enquanto Morlock pergunta a Le Fampan se pode recolocá-lo. Por sorte, ele pode recolocar sua mão e pede a Halsa que a pegue. No entanto, Morlock lhe diz que não estava falando disso, porque sua mão pode esperar. Ele estava falando de Prima inconsciente em sua mão com asas quebradas. Invocar o espírito maligno. Usou a magia armazenada em suas asas, mas as asas em si não foram usadas como catalisador. Elas deveriam estar nos escombros em algum lugar, então talvez possam curá-las. Le Fampan e Halsa tentaram protestar, dizendo que tentaram matá-los, então não tem nenhuma obrigação de ajudá-los. Morlock explica que logo antes de lançar sua magia, viu suas memórias. Uma vez que fez isso, não conseguiu mais matá-los, por isso usou apenas metade de sua magia para atacar, causando apenas dano suficiente para não matá-los, e ao mesmo tempo ativar cancelamento de magia. Por sorte, teve sucesso maravilhosamente com Kizarugi e seus aliados simplesmente inconscientes ao redor deles. No entanto, metade da magia fluiu de volta para ele, então o retrocesso de explosão de calor ignis acabou arrancando sua mão. Elsa fica cheia de lágrimas com sua explicação e o envolve em um abraço. Mais tarde, Morlock agora está falando com Ninja, perguntando como ela usa seus próprios fluidos corporais como catalisadores para curar. Então quer que ela cure seu braço. Ninja tremendo de nervos, mas felizmente Monpui começa a lamber Morlock inteiro. Ninja então aponta que se Monpui os ajuda, e ela usa muita magia, então podem recolocar a mão de Morlock sem usar um catalisador. Morlock olha furioso para Monpui e o repreende por interromper. Enquanto isso, os outros aventureiros estão procurando pelos restos do espírito obscuro. Paito alegremente diz a Le Fampan que finalmente encontrou as asas de Prima, então agora podem recolocá-las. Bom, Hibri também se oferece voluntariamente para apoiar Le Fampan com sua própria magia. Le Fampan diz a Prima que começarão a curar suas asas, mas Prima diz que não quer e não aceitará sua caridade. Ela de alguém como a fada Le Fampan, que está se dando tão bem com os humanos, aponta que provavelmente nunca experimentou ser feita uma atração, ou sendo vendida por dinheiro. No entanto, Le Fampan aponta que Prima e Kizarugi, um humano, estão se dando muito bem. Prima não consegue responder, e olha para o lado enquanto Le Fampan começa a curar suas asas. À distância, o ferido Kizarugi está falando com os outros aventureiros. Ele implora que deixem os demônios voltarem para o reino demoníaco. Eles sempre estiveram apenas com ele, embora nunca os tenha convocado em primeiro lugar, mesmo que lhes dissesse para voltar. Provavelmente, não o fariam. Halsa lhe pergunta se o estão seguindo por livre vontade, e Kizarugi admite que sim. Não apenas isso, atacaram várias festas com ele. O Cavaleiro Santo e o Mago pareciam particularmente fortes, então para garantir absolutamente que ganhariam, os emboscaram. Também os cortaram completamente, para garantir que não pudessem ser ressuscitados. Kizarugi sabe que provavelmente será enforcado por seus crimes, mas implora aos aventureiros que deixem os demônios e a fada negra Prima seguir. Shibongel pergunta a Kizarugi se realmente está procurando pelo mago que pode controlar o tempo. E Kizarugi confessa que sim está procurando pelo mago chamado Crom. Shibongel aponta para Morlock e lhe diz que é ele quem está procurando. Enquanto isso, Crom está lá com sua mão recolocada, perguntando a Ninio se pode testar sua mão em seu peito. Monpui, enquanto isso, agarra sua mão e a guia para seu nariz, dizendo a Morlock que pode usá-la como prática em seu lugar. Kizarugi não consegue acreditar que Morlock seja um mago que esteve procurando o tempo todo. No entanto, Gibonga esclarece que sim é Crom, mago de primeira classe, famoso no extremo oriente. Mesmo o fato de que havia entrado no grande labirinto foi muito comentado no passado. Há 10 anos, Crom tenta se levantar ao perceber que talvez Morlock realmente possa salvar a bruxa que ama tanto. Do nada, 3 espadas brilhantes de repente fluem sobre Kizarugi.
prontas para apunhalá-lo se ele fizer algum movimento. Todos estão chocados com o novo desenvolvimento repentino, mas da distância, os controladores da espada finalmente se mostram. Eram o ministro e o rei demônio do reino distante. Eles informam aos aventureiros que deveriam deixar o castigo de Kizarugi para eles. Eles têm o direito a isso, afinal. O rei demônio, em seu disfarce de cavaleiro, lhes diz que é seu castigo por matá-los em um ataque surpresa e envia as espadas mágicas voando em direção a Kizarugi. Sangue espirra por todos os aventureiros, mas surpreendentemente não era sangue de Kizarugi. O demônio sangrando pergunta a Kizarugi se está bem e lhe diz que pode aguentar a ferida, já que é um demônio. O cavaleiro e o ministro estão surpresos de que alguém da raça do rei demônio salvaria um humano. Enquanto isso, o outro demônio maior se aproxima caminhando em direção ao cavaleiro e ministro e se estica em sua altura total, tentando intimidá-los. Ruego ameaça os dois para não colocarem uma mão em seu chefe. O cavaleiro humano, no entanto, revela seu rosto verdadeiro, como um... O demônio não consegue acreditar nos olhos porque era seu tio Dorg. O rei demônio agora também está surpreso e finalmente reconhece o outro demônio. Era o filho de seu irmão mais jovem. O rei demônio fica irritado de que seu tio não o reconheceu, mas o rei demônio lhe diz que passaram vários séculos afinal. Além disso, seu sobrinho tinha ficado muito mais bruto desde então. Os outros aventureiros agora também estão confusos sobre o que estão vendo. O demônio então pergunta ao rei demônio por que ele está ali quando planejava conquistar as terras humanas antes de partir. Então o rei demônio explica que na verdade foi derrotado por um rei de certo reino. O rei demônio então replica para perguntar por que está servindo um humano. Então o demônio diz a seu tio que na verdade também foi derrotado pelo assassino. Então jurou sua lealdade a ele. Saito de repente percebe algo. Então pergunta a Lefampan quantas pessoas Kizarugi realmente tinha matado. Lefampan acha que é muito e diz a Saito que a maioria foi ressuscitada, exceto 2 que desapareceram. Os desaparecidos eram um cavaleiro santo e um mago do reino vizinho. Saito olha para os 2 recém-chegados e diz a Lefampan que parecem estar vivos para ele. Isso significa que se os 2 perdoarem Kizarugi, então ele poderia evitar ser enforcado. Lefampan aponta furiosamente se está tudo bem com isso, quando Kizarugi quase o mata também. Saito pensa na época em que foi atacado por Kizarugi, mas felizmente responde que não se importa. Ele também ouviu sobre as circunstâncias que enfrentavam de parte de Morlock. Até outros aventureiros estão falando e Kizarugi diz a Morlock que o esteve procurando com a esperança de usar sua magia do tempo. No entanto, Morlock lhe diz que não existe nenhuma magia que possa reverter uma seção do tempo. A magia que pode usar apenas pode parar o tempo temporariamente. Se alguém realmente pode reverter o tempo, provavelmente seria o mago que derrotou o Kron antes. Ele foi quem provou a magia de tempo e espaço lá. Um mago mais avançado e misterioso que Morlock. O que convocou os objetos de outra dimensão provavelmente também foi ele. O demônio estava prestes a sugerir que encontrassem este mago, mas Morlock lhe diz que se cansou de seu mundo e foi para outro lugar. Morlock não faz ideia de para onde ele pode ter ido. O reino demoníaco, o reino espiritual ou até mesmo o mundo de Saito. O ministro de repente fala e diz a Kizarugi que poderia haver uma forma de salvar a bruxa. Morlock olha para o ministro e lhe pergunta se pode usar magia de rejuvenescimento. O ministro revela que na verdade não é ele, mas seu rei que pode usá-la. O rei demônio e as fadas estão surpresos com isso. Lefampan expressa que pensava que apenas os deuses podiam usar esse tipo de magia. O ministro, no entanto, continua explicando que a magia exigiria algo específico. Neste caso, precisaria da vida de alguém conectado a quem cuja juventude será restaurada. Os demônios imediatamente dizem a Kizarugi que ele não deveria fazer isso. Eles podem simplesmente encontrar outra forma de salvar a bruxa. Kizarugi gentilmente balança as mãos e diz ao ministro que use sua vida. Prima é dito a Kizarugi que ela deveria fazer isso em seu lugar, mas Kizarugi aponta que sua pequena vida poderia não ser tão eficaz quanto a dele. Além disso, se de qualquer forma será enforcado, então preferiria usar sua vida pela mulher que ama. Kizarugi se ajoelha na frente do rei demônio e do ministro, e lhes pede que por favor o ajudem. O rei demônio reconhece esse homem como amigo de seu sobrinho, então dá sua permissão e pergunta ao ministro se o permitirá. O ministro aponta que o criminoso assassino deve ser tratado seguindo as leis do reino, mas se todos os presentes fingissem que nunca viram seus crimes, então poderiam fazer como quisessem, um por um. Os aventureiros presentes dão sua permissão ao ministro e prometem fingir que nunca viram nada. Saito se lembra de como ele mesmo foi salvo por Halsey no passado e também concorda com. Mais tarde, Prima e os demônios combinam seus poderes para mandar de volta os demônios para seu próprio reino
Depois, prima voa em direção ao ombro de Kizarugi e junto com o rei demônio e o ministro, se teletransportam de volta para seu reino. Antes de partir, Kizarugi pergunta a Saito de onde ele é. Ele não reconhece suas roupas de nenhum reino e é o mais fraco lá, e no entanto se movia como se fosse o coração do time. Se não estivesse ali, então o time de Kizarugi poderia ter ganho. Ele pergunta a Saito se é um ninja de outro reino, mas Saito responde que é apenas humanidade, e assim o assassino se vai, e os aventureiros ficam no labirinto. Depois que o assassino se vai, Le Fampan pergunta a Saito se ele alguma vez encontrou o que estava procurando. Saito se lembra que estava seguindo um aspirador de pó robótico no início, e diz que ainda não. Enquanto isso, cada vez mais aventureiros vão chegando à caverna, cheia de objetos do mundo de Saito. Saito corre rapidamente em direção aos objetos e diz aos outros que procurará coisas que possam ser úteis. Os outros aventureiros se juntam a ele saqueando a caverna. Enquanto isso, Kibungu confronta Morlock e pergunta se ele finalmente recuperou suas memórias. Morlock se aproxima lentamente e de repente tira o capacete, revelando o filhote escondido debaixo. Morlock então começa a se aconchegar com o filhote, Pimo. Kibungu alegremente fica feliz de que seu mestre finalmente recuperou suas memórias. Afinal, ele reconheceu o cachorro primórdio Terzão. Era um filhote do primordialista original que Chroma amava tanto. Morlock olha e pergunta a Kibungu quem é de novo. Enquanto isso, em uma terra distante, um rei de certo reino entra em uma casa em ruínas. Dentro da casa está Kizarugi, dizendo-lhe que descendo as escadas, encontrará a bruxa. Ele pergunta ao rei se realmente pode quebrar o encantamento e o rei balança a cabeça. O rei então desembainha sua espada, o devolvedor de espíritos, também chamada de espada de sangue. A lâmina pode roubar a força vital de seus inimigos. O rei então explica que usará a espada para cortar Kizarugi e lhe custará toda a sua vida salvar a bruxa. Ele pergunta a Kizarugi que é um assassino que matou tantos. Então, ele realmente pode se oferecer pela bem do outro? Kizarugi olha para o lado e responde que havia matado inúmeras pessoas que nunca souberam nada a respeito. Era seu trabalho afinal e não sabia nenhuma outra forma de viver. No entanto, encontrou amigos e se apaixonou pela bruxa, mas seu ato impulsivo acabou fazendo-a envelhecer. Foi aí que percebeu que assim como se preocupa com seus amigos, então aquelas pessoas que matou também devem ter pessoas que amavam. Ele não tem direito de amar ninguém. Pelo menos quer que sua vida pecaminosa seja usada para salvar alguém. O rei aponta que para um assassino até esse desejo é egoísta. No entanto, ainda é magnânimo e disposto a conceder seu desejo. Então, levanta sua espada. As paredes ficam pintadas de sangue. Mais tarde, a bruxa Ravela abre seus olhos juvenis. Lentamente, sai de seu quarto e sai. À distância, vê um jovem deficiente olhando para ela enquanto se apoia em um bastão. Ao homem faltam um braço e uma perna. Resulta que o rei simplesmente cortou seus braços e pernas. O que é necessário para que a espada brilhe é a vida de alguém que conhece a pessoa, cuja juventude será restaurada. Mas neste caso, usará as vidas de Kizarugi e Prima. Metade de cada um já tem as asas de Prima. De volta ao presente, Kizarugi sorri enquanto ele e Ravela se olham. No entanto, Ravela abruptamente pergunta quem ele é. Ravela se desculpa, já que acabou de acordar e não pode oferecer nada ao homem. Prima pula da roupa de Kizarugi e lhe pergunta se ele planeja partir, como se nada tivesse acontecido. Kizarugi tenta explicar que é melhor assim, mas ela aponta que se ele não tem suas memórias, então deveria simplesmente ir e conquistá-la novamente. Na mente de Kizarugi, ele é um assassino e não merece ser feliz. Enquanto isso, Prima grita para ele que deveria simplesmente ir e provar que pode pelo menos fazer uma mulher feliz. Então vem uma confusão por trás. Quando olham para trás, dois capangas estão assediando Ravela. Eles perguntam de forma assustadora se ela pode cuidar deles por um tempo. Kizarugi murmura que ela deveria conseguir lidar com capangas menores, mas Prima aponta que acabou de acordar. Talvez ainda não tenha tanta energia mágica. Kizarugi rapidamente cojeia de volta em direção a Ravela e pula para resgatá-la. Ele avisa aos capangas que se afastem dela e quando não o ouvem os ataca com seu bastão. O outro tipo desembainha sua espada e ataca o Kizarugi deficiente, mas ele facilmente pisa em sua sombra, imobilizando o capanga. Os capangas fogem com medo de Kizarugi e ele também tenta se afastar, cojeando novamente. Ravela grita seus agradecimentos a Kizarugi, mas Prima de repente se revela e lhe pergunta se essa é a única forma que pode mostrar sua apreciação. Ela aponta que pode cheirar trigo dentro, então pelo menos pode assar alguns doces para eles. Ravela sorri para o duo estranho e convida os dois dentro de sua casa. Enquanto isso, Prima olha para trás aos capangas correndo que agora estão se escondendo atrás de uma rocha. Os capangas revelam suas formas verdadeiras,
Os dois demônios que sempre apoiam Kizaruji. Eles sabem que seu chefe não teria a coragem, a menos que fizessem algo assim. Prima lhes dá um polegar para cima, enquanto o assassino e a bruxa entram na casa, onde uma nova possibilidade para os dois os espera. Bom, de volta ao grande labirinto, todos os objetos que estão proibidos de serem levados estão sendo reunidos e coletados. Um guarda diz a Saito que esses serão enviados ao Mago Real, que estará investigando tudo. Saito suspira ante a notícia e lamenta que nunca encontrou o aspirador de pó robótico. Hausa pergunta se realmente era valioso. Então, Saito diz que poderia ser capaz de mudar toda a civilização do mundo. No entanto, Saito aponta que o que realmente importa é que todos estejam a salvo e está olhando ao redor para todos os seus novos amigos. Ele os agradece por resgatá-lo. E Bungu responde que está apenas preocupado com seu mestre. E Flandriel responde que o desafiará para um duelo novamente algum dia. Enquanto o herói admite que Monpui também está apenas preocupado com ele, cada um deles se despede acenando ao grupo de Saito e sai do labirinto. Rampan lembra a Saito que ainda podem se encontrar novamente nas profundezas do labirinto. Eles estão prestes a partir também, quando Reza de repente fala e lhes diz que ainda tem algo sobre o que conversar. Na verdade, convocou Morlock a Saito para este mundo. Portanto, mais tarde na pousada, estão entrevistando Morlock sobre se ele, sem perceber, usou magia que abriu uma porta para outro mundo. Morlock balança a cabeça e admite que dentro de suas memórias há alguém que queria ver mais do que qualquer coisa. Ele não consegue lembrar quem era, mas essa manhã agora recorda que tentou usar magia de viagem espacial e falhou. De repente ouviu Hausa gritar quando chegou ao seu quarto. Saito estava ali. Então se desculpa com Saito, já que é tudo o que realmente se lembra. Saito lhe disse que não precisa se desculpar, já que graças a ele, não foi atropelado por um caminhão de volta na Terra. Tecnicamente, Morlock realmente salvou sua vida. Le Fanpan então expressa o que tem em mente. Se Morlock puder convocar Saito, então isso significaria que também pode abrir a porta para outro mundo e mandar Saito de volta ao mundo de onde veio. Os olhos dos outros se abrem de par em par ante essa revelação repentina, mas Hausa de repente bate a mesa com o punho e grita que isso não pode acontecer. Ela aponta que o que aconteceria com seu grupo sem Saito. A reputação de seu grupo começou a crescer apenas após Saito se juntar a eles. Ela começa a chorar e se afasta da mesa e sai para a noite com Saito correndo atrás dela. Mais tarde naquela noite, Le Fanpan e Morlock estão procurando nos arredores da cidade, procurando pelos dois. Eles estão preocupados com os dois, já que monstros podem aparecer, e Hausa saiu sem sua espada. Um pouco mais longe, Hausa e Saito estão tendo uma conversa de coração para coração. Hausa está perguntando se Saito quer voltar ao mundo de onde veio. Saito responde que nem mesmo tem certeza se realmente pode voltar. Além disso, ninguém o precisava naquele mundo. Hausa lhe pergunta sobre sua família. Então Saito explica que não os vê há anos. Então ele admite que antes, quando Hausa disse que era útil para o grupo, isso o fez feliz. Então pergunta diretamente a Hausa se ela o precisa. Com a lua brilhando sobre ela, Hausa enfrenta Saito e está prestes a lhe dizer algo quando um grande monstro parecido com uma centopeia sai abruptamente do chão. Saito tenta gritar um aviso, mas o monstro se lança sobre Hausa. Hausa, no entanto, agarra o monstro e o levanta no ar. Então pega as escamas do monstro e o parte em dois. Além disso, enquanto faz isso, lhe diz a Saito que mais do que qualquer pessoa no mundo, ela o precisa. Saito abre sua mochila e começa a tirar medicina. Então diz a Hausa que ele é coberto de blindagem, tem veneno em suas garras e pode prejudicar Hausa um pouco. Ele não quer que Hausa tenha uma cicatriz, então coloca um curativo na ferida de sua bochecha. Também lhe entrega um frasco de antídoto e a instiga a beber. Então sorri para Hausa e lhe diz que quer estar com a pessoa que mais o precisa. Seu momento de coração é interrompido por Morlock quando finalmente chega com Le Fanpan. Eles felicitam os dois por derrubarem com sucesso o monstro, já que sua carapaça alcançaria um preço alto. Depois que Hausa pega sua espada de Morlock, ela pergunta se ele pode mandar Saito de volta para seu próprio mundo. Morlock simplesmente inclina a cabeça. Então Hausa lhe pergunta se ele já esqueceu como. Morlock explica que se tivesse o livro de magia, então poderia ser capaz. Infelizmente, mesmo que conseguisse manejá-lo com sucesso, então Saito seria devolvido exatamente no mesmo lugar e ora, isso significaria diretamente na frente do caminhão. Saito finalmente entende que se voltar ao mundo de onde veio, então poderia morrer. Os outros o olham preocupados, mas Saito simplesmente sorri e lhes diz que de qualquer forma não está planejando voltar em primeiro lugar, então nem importa. Ele estava prestes a agradecer a Morlock, mas para sua surpresa, o monstro centopeia estava mordendo seu pescoço. Morlock lhes diz que seus ombros doem. Le Fanpan aponta que sua magia não pode curar o veneno enquanto Saito,
não tem mais medicina. Então todos voltam à vida rotineira de um aventureiro. Portanto, Saito e Lefampan vão explorar novamente, enquanto Morlock fica na pousada, descansando pelo veneno. Eles entram no labirinto enfrentando seus perigos, esperando encontrar baús de tesouro e outros objetos, para ganhar dinheiro. Halsa olha para Saito e se lembra de como ele lhe disse que a precisava. Tudo o que ela tem que fazer é esperar que Saito declare claramente quais são seus sentimentos. Depois de 4 dias, eles terminam sua aventura no labirinto e voltam para casa novamente. No entanto, uma notícia preocupante os espera. Ele abre o quarto de seu padrasto, mas Morlock não estava lá. O hospedeiro então tristemente lhes diz que há 3 dias Morlock morreu. No reino demoníaco, um cão de caça feroz está percorrendo as planícies, procurando por sua presa. É o animal de estimação dos aristocratas demônios, caçando-o com suas caçadas. Quando o cão sente o grande dragão que é sua presa, rapidamente o persegue pela terra. Ele pula sobre o dragão com as presas, a mostra e morde seu pescoço, derrubando-o com ele. O cão arranca um pedaço de seu pescoço, e o dragão morre enquanto sangra profusamente no chão. O cão pode caçar qualquer coisa, seja bestas mágicas ou bestas mitológicas. No entanto, ele se depara com algo novo. Era uma loba linda de puro branco. Era alguém que havia se perdido e vagou ali a partir do reino humano. Enquanto isso, de volta à pousada, os outros ficam surpresos ao saber que Morlock morreu. Eles perguntam ao dono da pousada o que aconteceu. Ele diz que no dia em que saíram para explorar, tentou levar a comida de Morlock, mas ele não estava mais respirando. Reza pergunta ao homem se o levaram ao templo e tentaram magia de ressurreição, mas o dono da pousada aponta que o uso de uma morgue requer uma grande quantidade de dinheiro, não é parte de seu trabalho. Eles tentaram manter o corpo de apodrecer, mantendo-o à sombra do galpão, mas um javali selvagem veio e comeu uma parte dele, além do dano ser severo. Então, decidiram enterrá-lo. Então, na frente da tumba de Morlock, os outros têm que decidir o que fazer. Primeiro, a magia de ressurreição não terá sucesso se o corpo não estiver em boas condições. Além disso, até Lefampan nunca ouviu falar de alguém sendo ressuscitado com sucesso após ser enterrado. Saito se pergunta se é culpa dele, já que chegaram muito tarde para lhe dar o antídoto. Lefampan lhe lembra que havia melhorado depois de um tempo, então até ela deixou de ficar alerta. Até alegremente estendeu mel sobre pão e o comeu. Bresh não consegue acreditar que Morlock pôde sobreviver ao demônio obscuro, mas agora ele já está morto. No entanto, Saito os instiga a desenterrá-lo, já que não sabem com certeza se a ressurreição é impossível. Esse desenterro lhe lembra que a magia de ressurreição requer uma tremenda doação à igreja, especialmente para alguém como Morlock, que é estupidamente de nível alto. No entanto, Saito ainda insiste em desenterrá-lo, apontando que quanto mais tempo passa, mais as chances de sucesso da ressurreição diminuem. Ele pode usar a magia de Lefampan para manter sua condição atual. Ele diz que se há até a mais mínima possibilidade, então deveriam fazer tudo o que puderem. Diferente do mundo de onde veio, a morte não é um fim neste mundo. Lefampan finalmente concorda com o raciocínio de Saito e instiga os outros a reunir as ferramentas que precisam antes de ser tarde demais, e ela irá comprar o que precisam para a magia, enquanto os dois podem emprestar ferramentas da pousada. Com um plano em vigor, o grupo se separa indo para cada uma de suas tarefas. Lefampan sorri, já que sabia que se fossem apenas ela e Reza, provavelmente já teriam desistido. Depois que partiram, uma mão óssea de repente sai da tumba de Morlock. De volta ao reino demoníaco, o cão de caça e a loba branca estão dormindo pacificamente. Eles estavam felizes até o dia em que seu mestre decidiu seu próximo objetivo. Seu mestre finalmente ouviu sobre a linda loba vagando pelas terras e expressa seu desejo de enchê-la e exibi-la. Desde esse dia em diante, o cão de casa decidiu ajudar a loba a escapar de volta ao reino humano. Enquanto corriam pelo reino demoníaco, alguém de repente ataca e fere a loba branca. Era o monstro de estimação de seu mestre demônio. O monstro e o cão de casa lutaram com o cão de casa, desviando dos braços, como tentáculos do monstro, e o monstro pulando das mordidas do cão de casa. O monstro quase esmaga o cão enquanto cai, mas a loba o empurra para fora e morde o monstro. O cão então agarra um dos tentáculos do monstro e o enrola ao redor do monstro. Com um único puxão, arranca a cabeça do monstro e o mata. O cão então arranca uma flor branca do chão e rende seu respeito à loba branca morta. Ele chora e deseja desaparecer no nada. Ele está prestes a partir e tentar encontrar uma forma de morrer, quando nota alguém sob o corpo da loba branca. Era uma loba branca menor, sua descendência. De volta ao reino humano, Lefampan obteve com sucesso a medicina que precisava e está voltando à tumba de Morlock. Para sua surpresa, apenas um buraco permanece e ele se pergunta se os outros já o desenterraram. Enquanto isso, Halsa e Saito estão correndo de volta à tumba também, com ferramentas de escavação penduradas nas costas,
E em suas mãos, uma explosão mágica de repente explode na frente deles, e Hausa empurra Saito ao chão para cobri-lo. Então se escondem atrás de algumas rochas e avaliam o inimigo. Era um morto-vivo. No entanto, os dois reconhecem a túnica que o morto-vivo estava usando. Era a mesma túnica que Morlock usa. Uma túnica que Morlock lhes envia outra bola de fogo e lhes... Saito rola enquanto tentam entender por que estão sendo atacados. Hausa acredita que, como suas memórias já eram estáveis quando estava vivo, então poderia tê-las perdido completamente agora que é morto-vivo. Enquanto o morto-vivo Morlock continua enviando bolas de fogo por todo lugar, Hausa percebe que não tem opção além de lutar. Ela saca sua espada e começa a atacar o morto-vivo, mas sua espada apenas ricocheteia ou sacode seu crânio, sem deixar dano. Parece que precisam usar armas mágicas para terminar o morto-vivo. Saito corre em direção a Hausa com um frasco na mão. Ele diz a Hausa que purifique uma arma usando água benta. No entanto, o morto-vivo dispara um laser e quebra o vidro na mão de Saito. O morto-vivo está prestes a atacá-los novamente com seu laser, quando um laser diferente atravessa o crânio do morto-vivo, matando-o instantaneamente. A distância contra o sol. Outro mago estava emergindo. O mago elogia a magia que acabou de fazer, e os dois reconhecem a voz. Era Morlock. Hausa felizmente corre em sua direção enquanto Saito pensa que o oponente que estavam lutando deve ser apenas um morto-vivo comum. Morlock levanta sua cabeça e órbitas dos olhos para olhar para os dois. Parece que Morlock sim é um morto-vivo. Hausa pergunta ao esqueleto se é Morlock, mas o esqueleto responde que não se lembra. O último que se lembra é de deitar em uma cama. O crânio do esqueleto então cresce pele e cabelo, e era o rosto de Morlock olhando para eles. Mais tarde, na pousada, todo o grupo está discutindo o que aconteceu. Morlock explica sobre a magia de ressurreição. Mesmo que alguém morra, voltará à vida após um dia. É magia de nível alto que é eficaz apenas uma vez. No entanto, Morlock ainda não tem certeza se foi lançada sobre ele. Além disso, algo ainda está errado. O rosto de Morlock então muda, se tornando um crânio, depois se tornando humano, depois se tornando crânio novamente, em um loop infinito. Os outros estão asqueados pelo que está acontecendo com Morlock, mas fica claro que não é apenas isso. Sua coisa também desapareceu. Ele abre suas túnicas e lhes mostra a prova de que é homem, mas não estava lá. Saito suspeita que o javali selvagem de que o hospedeiro falou poderia tê-lo comido. Le Fampan também hipotetiza que talvez a ressurreição não esteja funcionando porque parte do corpo de Morlock está faltando. Morlock começa a chorar sobre seu apêndice perdido, quando Ibungu de repente irrompe pela janela. Ele havia ouvido tudo e queria ajudar. Os outros são céticos se pode ajudar, mas ele mostra o livro que poderia ser capaz de lhes dizer como obter a forma humana de Morlock de volta. O livro é uma magipédia, uma enciclopédia de diferentes tipos de magia. De acordo com o livro, quando a magia de ressurreição falha, porque falta uma parte do corpo, então tudo o que é necessário fazer é recuperar essa parte faltante. Le Fampan aponta que um javali já a comeu. Mas Ibungu continua lendo. Mesmo que a carne comida tenha sido digerida, a energia mágica provavelmente permanece dentro de quem a consumiu, especialmente se alguém possuir poder ao nível de Morlock. Então, se encontrarem o javali que comeu as partes de Morlock e extraírem com sucesso sua energia mágica, então ele poderia ser capaz de ressuscitar completamente. Então Morlock, Ibungu e Le Fampan saem apressadamente do quarto para começar a procurar o javali. Enquanto isso, Saito nota que Ibungu deixou sua. Abre curioso. Para sua surpresa, foi escrito pelo próprio Morlock em sua vida passada. Em uma mudança de cena, o cão de caça agora está no reino humano. Meio ano passou desde a morte da loba branca, e o cão agora está vivendo com sua descendência no reino humano. Atualmente está ensinando ao filhote a caçar para que possa viver por si mesmo. No entanto, à noite, o cão sai silenciosamente de sua moradia e seus olhos brilham vermelho. Ele não sabia que seu mestre havia lançado magia de vinculação sobre ele, e as correntes invisíveis de seu dono ainda o tinham em seu alcance. De volta à cidade, Ibungu está se gabando com Le Fampan sobre como pode localizar o javali usando sua detecção mágica. Sua longa história com Morlock deveria provar ser fácil para ele detectar sua energia mágica. Le Fampan argumenta que ela também conhece Morlock, então também pode detectar sua energia mágica. Os dois lançam sua magia de detecção e uma luz azul se expande lentamente dos dois. No entanto, as luzes logo se retraem novamente e, tristemente, dizem a Morlock que sua magia é tão forte que não conseguem detectá-la. Enquanto isso, Flandriel e Ninha colidem com eles, mas rapidamente atacam Kibungel, que parece um morto-vivo. Antes que algo ruim aconteça, Le Fampan explica a situação para os dois. Então eles veem Hausa e Saito colocando cartazes ao redor, perguntando se alguém havia visto o javali selvagem. No cartaz está um esboço do javali com uma cicatriz
em forma de cruz na testa, exatamente como o hospedeiro descreveu. Flandriel lhes disse que pode ter ouvido falar do javali, já que haviam pedido na taberna sobre um javali enorme atacando pessoas no campo. Eles não pegaram trabalho porque o pagamento é baixo e há numerosos mortos-vivos no campo. Então o grupo rapidamente se dirige para onde se diz que foi visto o javali enorme. Enquanto isso, o javali enorme está ficando cada vez mais fraco conforme os dias passam. Seu corpo se desliga lentamente, fazendo-o cair ao chão. Mas o pensamento de sua descendência o faz se levantar novamente. Até que o filhote possa sobreviver por si mesmo, ele não poderia morrer. Ele não. O cão passa por uma cidade dentro de um dos galpões. Sente energia mágica incrivelmente poderosa. Para recuperar sua força, começa a comer o cadáver escondido dentro do galpão. Então foge de volta ao campo quando um hospedeiro o vê. Mas sente que algo está errado com seu corpo. A energia mágica está se desatando dentro dele. Rapidamente se transforma em um sabueso infernal e começa a atacar os aventureiros que vê. De volta ao presente, Ibungu, Hausa e Le Fampan estão explorando a área fora da cidade. Hausa se sente entusiasmada sobre matar um cão, mas Ibungu garante que um mago poderoso como Morlock pode ter um método para recuperar apenas sua energia mágica sem ferir o cão. Eles olham ao redor para ver onde estão Saito e Morlock, mas os dois ficaram para trás, já que Morlock precisava descansar um pouco. Enquanto descansava, Morlock pergunta a Saito o que ele pensa de Hausa. Saito responde que Hausa é uma companheira confiável, mas Morlock esclarece que não está falando assim, mas pensando nela como uma garota normal. Morlock então lhe diz como os pais de Hausa foram provavelmente mortos por lobos quando ela era criança. Enquanto Hausa esperava seus pais, que nunca voltariam para casa, viveu forte e corajosa, e então conheceu um filhote de lobo branco, que era apenas pele e ossos. Eles se sentiam parecidos e viveram juntos por muitos anos. Isso tudo aconteceu antes de Hausa conhecer Morlock. Depois ela veio viver com ele como aventureira. Era como uma filha para ele, mas recentemente sentiu seu corpo ficar mais fraco. Como o pior poderia ter acontecido? Pergunta a Saito se ele poderia cuidar de sua filha, Hausa. Enquanto os dois estão tendo sua conversa séria, não percebem que à distância, um sabueso infernal os está observando rosnando. O poder monstruoso, borbulhando dentro do sabueso infernal, o está enlouquecendo. Ao ver o morto-vivo Morlock, sente que tem a mesma energia mágica e se pergunta se veio recuperar sua energia mágica. Se for assim, então apenas precisa caçar o mago morto-vivo agora. Enquanto isso, Saito responde ao pedido de Morlock, apontando que também deveriam considerar os sentimentos de Hausa. O velho, porém, lhe diz que é óbvio que Hausa tem sentimentos por ele. Saito se lembra de como Hausa lhe disse que o precisava antes e percebe que Morlock está certo. Morlock não tem memórias de sua família, e isso é porque quando encontrou Hausa, a criou como sua filha, com tanto cuidado quanto pôde. Ele gostaria de confiar a ela a Saito, mas também não quer forçá-la sobre ele. Saito pensa nisso e declara calmamente que não tem certeza se é bom o suficiente para Hausa, mas cuidará dela o melhor que puder. Então, reúne sua coragem e pergunta diretamente a Morlock se pode levar sua filha. Morlock chora de felicidade e deixa cair seu bastão. Eles estão prestes a ir contar a Hausa a boa notícia, quando um sabueso infernal de repente morde o braço de Morlock e o arranca. Saito tenta ajudar o caído Morlock, mas o sabueso infernal rapidamente se vira e ataca novamente. Enquanto isso, Hausa, Le Fampan e Ibungu estão cansados de esperar que Saito e Morlock os alcancem. Sabem que Morlock é poderoso, então deveriam conseguir lidar com qualquer morto-vivo que encontrem. Hausa decide voltar para eles e diz aos outros que começam a procurar o cão. Ibungu instiga Le Fampan para ir com ela, já que poderia precisar de magia, e deixa a busca do cão para ele. Le Fampan e Hausa se apressam de volta à procura dos dois. Hausa se pergunta se Morlock é muito velho para ser aventureiro e talvez deveriam simplesmente se aposentar felizes e viver uma vida tranquila juntos. Seus olhos se abrem quando vê Morlock e Saito no chão, sangrando profusamente. À distância, um sabueso infernal está avançando em sua direção. Hausa grita para Le Fampan se apressar e curar Saito, já que não tem a magia para ajudar Morlock. Enquanto Le Fampan trata os ferimentos de Saito, Hausa saca sua espada e carrega o sabueso infernal, pronto para matá-lo. Em uma entrevista com a caçadora de bestas mágicas, Lilisa explica que a forma de derrotar um sabueso infernal é apenas similar a outras bestas mágicas. No entanto, apontar para o interior da boca de uma besta mágica com uma lâmina é perigoso. Eles têm mandíbulas fortes, então levaram sua arma
Então apontarão para seus pulsos e os morderão. Por sorte, você tem certeza de que Halsa e Fandriel não seriam tão estúpidas. De volta à luta de Halsa, o sabueso infernal consegue morder Halsa no pulso. O sabueso infernal então começa a usar respiração de fogo, soprando a armadura de Halsa e cozinhando seu braço no calor intenso. Halsa segura sua arma com sua outra mão e corta o sabueso infernal, carregando. Sua lâmina corta o pescoço do sabueso infernal, derrubando-o. Ela está prestes a atacar novamente. Mas um filhote de lobo branco de repente chega para defender o sabueso infernal. Halsa detém seu ataque e reconhece que os dois lobos são pai e filho. Enquanto isso, o cão de casa acorda de seu transe de sabueso infernal e ouve seu filhote de lobo o defendendo. Ele percebe que o filhote poderia tê-lo reconhecido de quando o salvou antes. Ele se aproxima de Halsa e a implora que o mate enquanto ainda está sob controle. Mas perdoe seu filho. Halsa grita furiosamente para o cão, já que ele ousa pedir isso quando feriu seus companheiros. Le Fampan então grita para Halsa, preocupada com seu braço. O curado Saito também lhes diz que Morlock não está se movendo e sua regeneração não está começando. Se Morlock não conseguir usar magia, então não conseguirá absorver energia mágica. Depois de ouvir tudo isso, Halsa diz ao cão que poupará o filhote, mas cortará seus 4 membros e extrairá sua energia mágica. Halsa desce sua espada sobre o cão, mas Pike de repente atravessa o cão e o levanta bem alto no ar. Era o demônio que o cão de casa havia derrotado antes. O demônio então abre um portal e lentamente desce nele com o cão. Saito saca um gancho de escalada e o lança para o cão, amarrando-o à sua perna. Ele não está abandonando a ressurreição. Ele não está abandonando a ressurreição de Morlock. Le Fampan e Halsa testemunham a determinação de Saito, e Le Fampan rapidamente cura o braço de Halsa. Depois que seus músculos voltam a crescer e consegue usar seu braço novamente, Le Fampan então infunde sua espada com magia, então assume sua postura de luta e avisa o demônio de que o cão é sua presa. O demônio responde que o cão de casa matou seu irmão mais jovem e, além disso, foi amaldiçoado para morrer, mas acabou comendo uma quantidade tremenda de energia mágica. Então foi ordenado por seu mestre que traga o cão traidor de volta. O demônio pula para fora de seu portal e informa aos aventureiros que exercerá sua vingança sobre eles. O demônio rapidamente canta os 7 deuses do trovão, um feitiço de nível alto. Antes de poder terminar o canto, Halsa carrega com sua espada. Infelizmente, o demônio é hábil em feitiços e cantos, e termina o feitiço lançando uma rajada de relâmpago sobre Halsa. Le Fampan lança um feitiço para protegê-la, mas o retrocesso a explode para fora. Sua ajuda oportuna deu a Halsa apenas tempo suficiente para cravar sua espada através do corpo do demônio, e também usa o chifre de seu capacete para cravar a boca do demônio. Depois que o demônio cai, Halsa informa a Saito que deveriam trazer o cão de casa ferido de volta com eles para a cidade. Saito, porém, apenas olha atrás dela enquanto o demônio ainda está se movendo. Ele está se contorcendo de dor, enquanto uma grande bola de carne sobressai em suas costas. O que é seu mestre demônio? O demônio lança um feitiço e atinge toda a área com fogo, escurecendo todo o campo em fumaça e poeira. À distância, Morlock nota a explosão, mas uma onda de mortos-vivos está o impedindo de chegar a eles. Surpreendentemente, Halsa está ilesa e olha ao redor para ver Saito, segurando Le Fampan ferida. Le Fampan usou magia para bloquear todo o ataque, mas não está mais se movendo. O demônio de classe Rei emerge completamente das costas do outro demônio e declara seu plano. Ele sabe que o cão comeu alguma energia mágica incrível e agora quer a energia mágica para si mesmo. Halsa reconhece que o demônio rei na sua frente poderia ser o oponente mais forte que enfrentou até agora. O espírito obscuro que lutaram antes foi difícil, mas tiveram aliados então. Então diz a Saito para levar Le Fampan e correr de volta à cidade enquanto ele compra tempo para eles. Saito tenta protestar, mas ela aponta que ele apenas o atrapalhará e não será de nenhuma utilidade. O demônio ataca Saito que foge, mas Halsa desvia seu ataque. Ela se desculpa com Morlock por não conseguir salvá-lo, mas promete que salvará Saito e Le Fampan. Enquanto isso, Saito nota o filhote branco que ainda está com o lobo ferido. Saito tenta levar o filhote com ele para a segurança, mas o filhote apenas rosnava para ir. Saito não quer deixá-lo também, vendo Halsa lutar. Isso apenas o faz se sentir inútil, como Manita. Tudo que vê é amor, e tenta pensar em uma forma de ajudá-lo. Enquanto isso, Halsa fica presa em um dos ataques do demônio e os fios do demônio a imobilizam. O demônio se prepara para matá-la, mas Saito de repente interrompe sua luta com seus alicates. Ele lança um frasco de água benta no demônio, cegando-o momentaneamente e tenta cortar os fios do demônio com seus alicates. O demônio tem certeza de que não conseguiria cortá-los. Então, quando os fios são cortados, fica atordoado, dando a Halsa agora
livre a oportunidade de atacá-lo. A espada de Halsa corta através da cabeça do demônio, mas o demônio de repente começa a cantar e lançou um feitiço, libertando Halsa. Enquanto isso, o demônio se cura de volta em sua cabeça. Saito reconhece o feitiço de gelo dos livros de Morlock e empurra Halsa para fora, deixando-se ser encerrado no caixão de gelo em seu lugar. B. O demônio agora, curado, vê Saito congelado e tenta quebrar o gelo para matá-lo, mas Halsa rapidamente desvia seus ataques. Enquanto isso, Morlock agora está deitado ao lado do cão de casa e do filhote branco. Ele percebe que Saito deve tê-lo levado e agora tenta absorver de volta a energia mágica roubada dele pelo cão. Suas mentes se conectam e Morlock entende que o cão quer que ele cuide do filhote em troca de sua energia mágica. No campo de batalha, Halsa deixa cair sua espada, já que seu corpo espancado e ensanguentado não consegue mais carregá-la. Estende as mãos na frente de Saito congelado, com a esperança de protegê-lo do demônio. Mas o demônio apenas os varre a ambos. Antes que possa fazer isso, a parte superior de sua cabeça de repente cai como se fosse cortada. Halsa recua do demônio desenfreado e bate no caixão de gelo de Saito. Quebrando-o, ela pega Saito, que reconheceu o ataque que atingiu o demônio como a espada vento mata. Olharam para o lançador e era Morlock, em pé alto e forte, completamente reencarnado. Ele elogia a habilidade de sua filha e lhe diz que agora pode deixá-lo com seu pai. Enquanto isso, o demônio se recupera e corre para atacar. Morlock rapidamente canta e invoca espadas flamejantes. O demônio para em suas pegadas e lança seu próprio feitiço invocando um anel de gelo ao redor dele. Os dois se atacam com seus feitiços, mas o feitiço de Morlock prova ser mais forte. As espadas atravessam o demônio e o queimam, mandando-o de volta ao reino demoníaco. Enquanto isso, Morlock e Lefampan caminham em direção a Halsa e Saito, mas o vento de repente sopra o chapéu de Morlock para fora. Sob seu chapéu há um par de orelhas de cão crescendo fora de sua cabeça. No reino demoníaco, uma mãe sorridente cumprimenta seus dois filhos e diz que agora devem lutar até a morte. Seus dois filhos demônios estão chocados com seu anúncio, mas ela apenas explica mais que quem quer que ganhe se tornará seu filho. Um filho ainda está atordoado com o que ouviu quando de repente sente seus irmãos o cravarem no lado. Ele percebe que realmente são filhos de demônios e rapidamente contra-ataca e corta seu irmão, matando-o com um deles morto. Sua mãe felicita o vivo. Então clava seu filho bem através do olho com sua cauda e começa a absorver sua essência. Resulta que em sua família há uma lenda de que comer o sobrevivente de gêmeos que lutaram juntos concederá a alguém juventude eterna. Ela pede a seu filho que ofereça sua vida para ela, enquanto seu rosto sorridente mostra suas verdadeiras cores. No entanto, de repente é cravado no pescoço pelo filho que pensava estar morto. Ambos caem sucumbindo aos seus ferimentos e os dois irmãos percebem que ambos perecerão. Um deles tem uma ideia, porém, se puderem converter suas duas vidas em uma, poderiam conseguir sobreviver. Unem seus braços um para o outro e depois se fundem para criar um novo demônio vivo. Eles se sentam em seu trono com o corpo de sua mãe enchido e montado bem ao lado deles. De volta ao presente, Halsa, Lefampan e Saito estão atordoados pelas orelhas na cabeça de Morlock. Não apenas isso, mas agora também tem uma cauda balançando em seu traseiro. Halsa exige que seu padrasto explique sua nova aparência e Lefampan explica que o demônio cão deu seus poderes de volta a Morlock. Como pais, seus sentimentos por seus filhos eram os mesmos. Desta vez, era sua vez de salvá-lo. Em outra parte do campo, e Bungu ainda está lutando contra a ordem interminável de mortos-vivos ao seu redor, se sendo lentamente limpo por eles, pois não importa quantos derrota, eles continuam vindo. Ele lança um feitiço de explosão, destruindo os mortos-vivos sobre ele e na vizinhança. Infelizmente, alguns ainda estão vivos e tentam atacá-lo novamente. Os mortos-vivos quase esmagam Ibungu, mas Flandriel de repente chega e o salva, com ela como garota, que rapidamente lança um feitiço de exorcismo sobre os mortos-vivos restantes e os queima com fogo sagrado. Enquanto isso, Lefampan e os outros estão perguntando a Morlock o que ele quer dizer quando diz que vai salvar o cão. Morlock explica que o cão deu sua energia mágica de volta para que pudesse derrotar o demônio e salvar seu filhote. Naquele momento, o desejo do cão de salvar seu próprio filho era tão forte que deu a Morlocks seu próprio poder também. Se Morlock puder devolver essa porção e levantar as maldições dos cães abaixo, então poderia reviver. Afinal, ambos são apenas pais querendo salvar seus filhos. Então, um têmpano de gelo atinge Morlock no peito, atravessando-o e o explode para longe. Halsa empunha sua espada, já que o demônio que pensavam já foi derrotado e está se levantando novamente. No entanto,
Para surpresa de todos, Morlock também está de pé novamente. Ele diz que sua energia mágica e o cão parecem estar fazendo uma combinação perigosa, e Morlock começa a brilhar com luz dourada. O poder está borbulhando dentro dele, e quando Morlock abre os olhos, agora é um homem jovem e bonito. Ele sorri e se pergunta se havia recuperado temporariamente sua juventude. Os outros estão atordoados com a transformação de Morlock, mas o demônio apenas o ataca novamente com seu braço, feito de folhas. Morlock brilha azul e confiadamente lança um de seus feitiços, invocando um grande golem fora da terra. Le Fampan reconhece o golem como que Morlock ficou preso no passado, enquanto se teletransportava. O demônio, porém, apenas chama o golem de boneca e rapidamente corta o golem com suas folhas, reduzindo os escombros. Também diz a Morlock que não quer mais sua energia mágica, apenas quer despedaçá-lo membro por membro. Ele está prestes a cortar Morlock, mas Morlock de repente bate no demônio com o braço do golem que está levitando com magia, batendo o demônio para trás. Morlock então murmura que faz tempo desde que o usou, mas como ele e o golem se fundiram uma vez, o golem se move exatamente como quer que se mova. O demônio finalmente consegue parar, mas os dois braços do golem são lançados como foguetes e começam a bati-lo impiedosamente no ar e o deixam cair de volta ao chão. Mas apesar de seus melhores esforços, o demônio apenas bate as rochas para fora dele e se levanta novamente. Ent felicita por forçá-lo a se levar a sério e cresce um novo braço mostrando sua forma demoníaca apropriada. Volta a atacar Morlock, mas Morlock apenas aponta para ele e envia o corpo do golem chocando contra ele. Ele diz ao demônio que está subestimando demais os aventureiros do reino humano. Enquanto isso, o demônio está sendo lentamente esmagado pelos fragmentos de golem de rocha envoltos ao seu redor. Quanto mais rochas se acumulam sobre o demônio, Morlock lhe diz que mostrará sua apreciação por seu tratamento de sua família e usará a magia que tem guardado para uma ocasião especial. Ele começa a cantar um feitiço especial, enquanto também cria uma barreira ao seu redor e seu time. O demônio reconhece o feitiço e treme de medo. Ele diz a Morlock que a explosão também afetaria os companheiros de Morlock, mas então percebe que é por isso que Morlock fez uma barreira para eles. Morlock termina seu feitiço e as nuvens se separam enquanto um grande meteoro cai dos céus. Um grande meteoro cai dos céus. O meteoro cai sobre o demônio, criando uma grande explosão que lentamente se expande para consumir todo o campo de batalha. O demônio se desintegra enquanto Saito e os outros se encolhem de sua magia intensa. Morlock lhes diz que não deveriam estar nervosos, já que a barreira bloqueará a força da explosão e dispersará a força apenas verticalmente. Todos ficam maravilhados com seu poder, mas o demônio ainda consegue sair caminhando da explosão. Morlock percebe que o demônio estava regenerando o dano que recebeu, então declara que apenas precisa atacá-lo até morrer. Ele enfrenta o demônio para começar o feitiço da espada de fogo e para. Ele se vira e diz a Halsa que esqueceu qual era o feitiço. Por seu erro, Morlock agora está de volta, sendo um homem velho e curvado. Enquanto isso, o demônio está prestes a cortar Morlock. Le Fampan e Halsa, os dois que têm tanta experiência de batalha, pensaram que Morlock seria invencível uma vez despertado. Então suas reações foram atrasadas. Mas como Saito fraco foi diferente, porque é fraco, sempre está procurando o que pode fazer no momento. É por isso que no momento estava perfeitamente pronto, e balançou a grande espada de Halsa sobre o demônio, cortando seu braço. Então, diz a Morlock que queime o demônio antes que consiga se regenerar. Morlock sorri para seu companheiro, sempre confiável, e começa a cantar seu feitiço de queima. Quando esquece o encantamento, Saito estava ali para guiá-lo novamente. O demônio se queima em uma luz brilhante e Le Fampan menciona que não consegue mais sentir sua energia demoníaca. Morlock elogia Saito por pular e salvá-lo antes, então Saito lhe diz que estava preocupado de que poderia voltar a ser um esqueleto. Então estava prestando muita atenção. Não apenas isso, tem estado treinando um pouco. Então agora consegue balançar a espada. No entanto, ainda não consegue lutar como Halsa. Enquanto isso, seus companheiros o olham maravilhados por sua humildade. Halsa de repente corre em sua direção, com lágrimas nos olhos. Rapidamente tira seu capacete, saca as correias de sua armadura e descarta suas facas. Ela está prestes a beijar Saito, mas a última peça do demônio, sua boca, de repente pula para eles e começou a cantar um feitiço. Ninguém consegue reagir rápido o suficiente, exceto pelo pequeno filhote branco que pulou e mordeu o demônio. O filhote luta o demônio no chão e continua mordendo, e o demônio percebe que toda sua energia mágica foi esgotada. O demônio chama o irmão com quem estava compartilhando seu corpo, mas seu irmão já está morto. O demônio então lentamente se desintegra e desaparece no vento. Le Fampan rapidamente voa perto de Morlock e pergunta a Morlock por alguma energia mágica para que possa purificar toda a área e ter certeza de que o demônio se foi. Atrás deles,
Nínia também fala, e com ela estava Flandriel e Ibungu. Nínia levanta seu bastão, e um domo de luz branca irradia dele, purificando todos os remanescentes de energia demoníaca no campo de batalha. Lefampan então se oferece voluntariamente para ir verificar e ter certeza de que o demônio se foi. Enquanto isso, Flandriel fica maravilhada com a grande cratera no chão, causada pelo meteoro. O feitiço que Morlock havia usado antes. Ela e Bungu lamentam que não conseguiram vê-lo mais de perto. Depois, Morlock continua suas brincadeiras com Nínia, enquanto Saito e Halsa confrontam o pequeno filhote branco. O filhote está rosnando e latindo furiosamente para eles, enquanto tenta proteger o corpo de seu pai. O filhote está lhes dizendo que como mataram seu pai, então o fará pagar. Morlock então chega e pega o filhote com seus braços. O filhote tenta mordê-lo, mas ele apenas aguenta e o abraça perto de seu peito. O filhote se lembra de seu pai e se pergunta por que o humano cheira exatamente como ele. Enquanto abraça o filhote, Morlock anuncia que agora devolverá a energia do cão. O cão foi amaldiçoado por seu mestre, então não conseguia absorver magia do ar mais. Uma vez que a maldição se quebrar, e ele devolveu o poder do cão, então deveria conseguir viver no reino humano. Saito lhe pergunta como soube. Então Morlock explica que, quando recebeu a energia mágica do cão, tocou suas memórias. Além disso, sabe que sua magia é maior que seu mestre demônio. Então deveria conseguir quebrar a maldição. Halsa grita para esperar e pergunta o que aconteceria com ele se devolvesse o poder. Morlock admite que não sabe, mas ainda está determinado em devolvê-lo. Poderia voltar a ser um esqueleto, ou se as coisas derem errado pior. Halsa furiosamente pergunta por que faria isso por algum cão. Mas Morlock apenas responde que todos os dias sai em aventuras com seus 3 filhos. Ele entende como um pai se sente sobre seus filhos. Então se vira para Saito e pergunta se ele se lembra de sua promessa sobre Halsa. Se o pior alguma vez acontecer, Saito fica preocupado já que Morlock está agindo como se fosse morrer. Mas Morlock apenas sorri e diz que é apenas no pior caso. Não é como se fosse morrer com certeza. Afinal, é o mago número 1 no grande labirinto. Ele mostra que consegue salvar um pequeno cão. Morlock, então, se ajoelha sobre o cadáver do demônio cão. Ele diz que seus filhos conseguem ficar de pé por si mesmos há muito tempo agora, mas o próprio filho do demônio cão ainda o precisa. Então enviará energia mágica até que o fio de sua vida seja tecido firmemente mais uma vez. E se sua própria vida se gastar no processo, então Morlock viverá dentro dele. Uma luz dourada das mãos de Morlock começa a brilhar sobre o cão.